Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Em primeiro lugar, devo-vos dizer que eu não estudei Ciências da Comunicação, estudei Ciências Políticas. E que quando estudei Ciências Políticas não estava nada interessada em vir trabalhar para esta área da comunicação. Não, eu fiquei em pé, eu prefiro porque senão depois adormeço quando vai dizer. Não estava a pensar vir trabalhar para esta área da comunicação, estava a pensar em trabalhar na área da cooperação e desenvolvimento e, portanto, na altura tinha que ir para Bruxelas por contingências familiares e fui para tirar o curso de Ciências Políticas, especializado em Relações Internacionais. Estive a trabalhar sempre à medida que estava a tirar o curso. Trabalhei lá numa fundação para a cooperação e desenvolvimento, que é a Fundação Friedrich Ebert Stiftung, que é uma fundação alemã que faz lobby político, vai lá junto às instituições europeias. E, portanto, tive aí já, à medida que estava a trabalhar, um primeiro contacto com a vida profissional e também com o que seria, eventualmente, o que eu imaginava para mim no futuro. Confesso que gostei imenso de trabalhar nessa área da cooperação e desenvolvimento e com essas pessoas dos países ACP na altura, mas também cheguei à conclusão que aquele tema se calhar não me ia interessar muito a longo prazo, porque achei que não ia poder intervir muito a nível político e social dentro daquela área. Se calhar poderia intervir melhor de outra maneira qualquer. Bem, o que se passa é que continuei a tirar o curso e depois, quando estava a fazer a minha tese, vim para Portugal e estava a escrever uma tese sobre o poder tribunício da extrema-esquerda no processo revolucionário português. Que era uma coisa complicadíssima na altura, não havia nada escrito sobre isso. Só que eu achava muita piada e o meu professor também gostou muito, e então eu vim para cá trabalhava com o professor Manuel Sena ali do Instituto de Ciências Sociais e começámos a trabalhar, comecei a recolher a bibliografia, etc. E ao mesmo tempo, para sustentar a minha estadia cá em Portugal, estive a trabalhar numa agência de comunicação, que foi uma das primeiras agências de comunicação que existiram, e trabalhava e fazia tudo, porque nós na altura não só falávamos com jornalistas, como comprávamos publicidade, ou seja, era tudo assim uma grande misturada, não é como hoje, que bem, hoje já começa a ser assim outra vez, mas na altura isso era uma profissão ainda muito embrionária. O que acontece é que voltei para Bruxelas e uma vez estava a jantar no restaurante e tinha uma mochila atrás com uma série de caderninhos lá dentro, com as minhas notas para a tese, que ia começar a escrever, ou estava a meio, já não me lembro muito bem, e estava a jantar muito bem e de repente olho para trás e vi que tinham roubado a mochila, e portanto roubaram a mochila, e eu fiquei sem apontamentos nenhuns. Perdi toda a bibliografia que tinha recolhido e que tinha chateado imensa gente para me explicarem, para me darem livros e jornais e isto e aquilo, e para a Biblioteca Nacional, tudo, e perdi tudo. E portanto foi assim, gente, 6 meses de trabalho perdidos, eu sem saber o que fazer. E depois também pensei, bem, amar-vos bem por bem, aquilo também era um bocado complicado, eu acho que já me dava. Apesar de tudo, era uma tese de licenciatura, quer dizer, porque é que eu estava a dar assim tanta importância àquilo, e então, bem, fui falar com o meu professor a Bruxelas, aliás, eu estava em Bruxelas, falei com o meu professor e propus-lhe mudar de tema e fazer uma coisa que me interessava mais, começou-me a interessar mais na altura, na sequência desse tal trabalho que tinha na agência de comunicação, que era a comunicação europeia, que era no sentido de como tornar um cidadão nacional, neste caso um cidadão português, num cidadão europeu. E quais as políticas que a comunidade europeia, na altura, estava a utilizar para fazer este shift de identidade, não é, internacional versus europeu. Pronto, fiz a tese, até trouxe, por acaso, olha, para aqui para vocês não acreditarem, para vocês acreditarem que ela foi feita. Não demorou assim tanto tempo, mas pronto, ainda me deu um bocado de trabalho, porque também, realmente, na minha área, até vos digo que foi um bocado triste, porque na minha área de Ciências Políticas ninguém é especialista nesta área, em comunicação política, só havia uma pessoa lá da área de marketing político com a qual eu não estava nada de acordo e, portanto, não nos entendemos desde o início, portanto, tive que trabalhar tudo sozinha, de tal forma que entreguei a tese e, quando fui defendê-la, os meus professores deram uma média do curso porque disseram que não estavam dentro do assunto e, portanto, pronto, me davam uma média do curso para acabar o curso e partiram do princípio que isto estava mais ou menos.
foi mesmo assim. Não, foi mesmo assim. Eram muitos erros ortográficos, porque eram em francês, e então era normal, porque eu fiz traduzir, só que, pronto, não era assim de uma forma muito... Eu imagino que o tradutor não era profissional, estava-me a fazer um favor e, portanto, também era lógico que deixasse passar algumas coisas. Bem, passado isto, vim para Portugal. Eu tinha para aí, 22 anos, ou assim, 23, mais ou menos. Vim para Portugal definitivamente. E queria ir trabalhar para o Independente. Na altura, o Independente tinha começado em 89, se não me engano, foi quando eu fui para Bruxelas. E tinha, pronto, e naquela altura era assim, o apogeu do Independente, que era o máximo, era super... Eu não sei se vocês já não eram nascidos, não é? Agora é assim de me verem, não é? Já estão habituados, a mim faz-me impressão. Pronto, vocês nasceram aqui em 90, não? Ai, pronto, vocês ainda não, vocês tinham acabado de nascer e eu, pronto, vim para Portugal e achei que queria ser jornalista, exatamente, pronto, tinha já decidido que queria ser jornalista, que isso é que me interessava, também porque tinha conhecido jornalistas, entretanto, precisamente porque achei que o jornalista se calhar tinha muito mais capacidade de intervenção social do que um político ou do que um funcionário europeu. E pronto, e também porque gostava de escrever e gostava daquele mundo, etc. E o Independente era um dos jornais que na altura tinha mais força e era assim mais irreverente e tinha várias pessoas conhecidas que vocês hoje em dia já não interessa nada. Mas, o Ministro dos Estrangeiros? Isso é o Paulo. E pronto, e era um sítio giro para ir trabalhar. Só que cheguei a falar com eles, chegaram-me a aceitar para um estágio, só que entretanto conheci um arménio, um senhor que era arménio, que era um amigo, que veio para Portugal e que queria a força toda lançar uma revista de música clássica. Bem, vou tentar ser mais rápida. E como queria lançar uma revista de música clássica, tipo BBC Music, que é música clássica para não melómanos. Ou seja, para pessoas como nós, tipo, eu não sei se vocês percebem de música clássica, eu ainda hoje não percebo assim muito, mas pronto, uma pessoa que gosta de música clássica, Mozart, Bach, etc., mas que não está assim muito bem dentro dos temas e que houvesse assim uma componente didática, etc. Então, eu achei que era mais giro e ia ganhar melhor e trabalhar com esse arménio e lançar a revista de música clássica do que ir trabalhar para o Independente. E então foi o que eu fiz, contratei os meus amigos todos, e que era um para diretor financeiro, o outro para diretor de publicidade, o outro para não sei o quê, e fizemos uma revista de música clássica, que está aqui, que eu também trouxe, para vocês não pensarem que é mentira. Que isso é tudo Não, que isto são aquelas restos que nós tínhamos. Olha, isto é o Pedro Burmestre, coitadinho, há 20 anos, não é? Não me lembro nada desta revista. São relíquias sagradas. São relíquias. Tem uma praia de 5 números. Mas nós vendemos, já estamos a vender cerca de 12 mil exemplares. Tivemos alguns percalços pelo meio, porque nessa revista eu sou editora, porque é como, no fundo, era a pessoa responsável por todas as áreas. Eu via aquilo como tipo editor-in-chief, responsável, publisher, vai lá, da revista. E pronto, nós vendíamos essa revista com CD, na altura também era uma coisa completamente fora de vulgar, mandávamos fazer o CD na Tchecoslováquia, porque o CD ficava muito barato, porque eram músicas que já tinham perdido os direitos, portanto hoje em dia toda a gente faz isso, não é? Mas na altura era assim uma coisa, vinha ensacada, fazíamos na Mirandela, e eu tratava tudo, desde a parte editorial até a parte de produção, ia para a Mirandela ver a revista a ser produzida, ver se não se desperdiçava muita tinta. Pronto, eu não sei se isto hoje ainda se faz, mas na altura era assim, eu tinha de dizer, agora para, agora é que começa a imprimir. Pronto, já não se faz nada disso, mas pronto, era só para explicar. O que é que aconteceu a essa revista? Nós tivemos 5 números, a revista estava aí muito bem, só que acontece que o dono da revista, que era esse tal arménio, afinal não tinha, pronto, tudo o que ele nos dizia, ele de facto era um tipo inteligentíssimo, só que tudo o que ele nos dizia, em termos financeiros, não correspondeu à realidade. Portanto, ele não tinha mais capacidade de investimento e mais a publicidade que nós conseguíamos vender acabava por ser canalizada por outras coisas que ele precisava. Portanto, resumindo e concluindo, eu cheguei à conclusão, depois descobri que ele tinha cadastro. A sério? Já tinha outras revistas de música. Já tinha cadastro.
Não, a sério, mas ele era muito engraçado. Bem, esta da Barbara Hendricks é gira porque essa foi uma das grandes gafes que os nossos leitores ficaram furiosos, sobretudo os assinantes, porque nós pusemos Barbara Hendricks pela primeira vez em Portugal, era na Gulbenkian. E não, era pela segunda vez, ela não CCB, ela já tinha estado na Gulbenkian, pela segunda vez em Portugal, portanto foi assim mesmo, pronto, só para explicar que estas coisas acontecem, não é? Quando nós somos jovens e encaixamos isto com a maior das naturalidades, como se não fosse nada. Bem, acontece que a revista fechou, nós tivemos todos que sair, não é? Ficámos todos não fomos pagos no final, como é óbvio. Os nossos fornecedores também, fui perseguida por fornecedores durante imenso tempo e não achou, acho eu. Quer dizer, até nem gosto de falar muito nisso, penso sempre assim, se calhar está aqui alguém na portuguesa. Algum familiar. Descendente. Não, é verdade, por acaso é verdade. Mas pronto, eu depois pensei que uma história divertida, achei que era mais. Achei que não valia a pena e vocês também nem sequer eram nascidos, portanto, se calhar perderam parte da herança. Bem, entretanto, saí, fiquei sem trabalho, já vivia sozinha, tinha 23 anos, bem, fui trabalhar para a Salomon Brothers, que era um banco de investimento americano, tinha cá uma sucursal, e eles precisavam de uma pessoa que, o representante desse banco era mecenas de música, por isso é que ele me arranjou, para verem como é que as coisas acontecem. Ele era mecenas, nós tínhamos apoiado a revista em certa altura, ele precisava de uma pessoa para fazer relatórios sobre a economia portuguesa, para mandar para Londres. E, portanto, o meu trabalho era ler todos os dias a imprensa portuguesa e fazer uns relatórios e mandar para Londres. Estive a trabalhar lá uns meses, e depois, fiquei sempre com aquele bichinho das revistas, queria voltar para a área das revistas e tal. Então houve um amigo meu que me disse que havia um lugar de diretora de publicidade numa revista que ia sair, que era Rotas e Destinos. E eu candidatei-me ao lugar. Esse meu amigo era uma pessoa que eu tinha conhecido no âmbito dos meus contactos publicitários para essa revista. E fiquei com esse lugar e fui trabalhar como diretora de publicidade, diretora que não é nada diretora, é vendedora, porque aquilo é só uma pessoa e pronto, nem define estratégia nenhuma, nem nada, era só ir falar com os clientes. Pronto, estive lá a trabalhar nessa área, foi interessante porque percebi como é que funcionava, assim, de forma mais específica e mais profissional a venda de publicidade numa revista. E depois saí de lá outra vez porque aquilo era insuportável, era uma editora que hoje já não existe, que é Ferreira e Bento, não sei se lembram. Aquilo tinha um ambiente horrível, portanto saí de lá e fui trabalhar para o Clube Aventura para organizar expedições de todo terreno. Sabem o que é? De carros, pronto. E então pronto, estive lá a trabalhar nesse sítio durante 1 ano e meio e depois comecei, já estava farta também, aquilo era muito giro, viajava muito e tal, mas quer dizer, às tantas achei que aquilo não fazia muito sentido a longo prazo e comecei a escrever para a Fortuna, que era uma revista de negócios na altura. Comecei a escrever para eles e eles depois gostaram e contrataram-me e eu entrei para lá como jornalista. E foi aí o meu primeiro trabalho sério, vá lá, sem ser esse das revistas. Da revista da música, que eu acho que também foi mais ou menos sério, mas foi lá na Fortuna. Trabalhei lá 2 anos, mais ou menos. A Fortuna na altura concorria diretamente com o Exame, aliás a equipa tinha vindo da Exame. E gostei muito e foi onde eu aprendi a ser jornalista, basicamente, com os meus colegas, porque eu nem sabia fazer nada, eu até tinha vergonha, eu estava sentada, as redações são todas abertas, eu nunca tinha telefonado uma fonte, assim, uma pessoa que eu não conhecia, portanto era assim uma coisa, até tinha um bocado de vergonha de eles ouvirem as minhas conversas, mas pronto, lá tive que me ultrapassar e trabalhar como eles, não é? E outra coisa que eu também não sabia fazer era escrever no meio de muita gente, assim todos a fazerem barulho. Achava esquisito, precisava sempre estar sozinha, muito concentrada. E depois ali, olha, remédio, tive que escrever. E pronto, mas adaptei-me bem, foi ótimo. Adaptei-me de tal forma que, entretanto, o meu diretor saiu da Fortuna e foi lançar este jornal, que eu também trouxe para vocês verem que não é mentira. Este jornal, que é o Meios de Publicidade, e convidou-me, que eu também sou passar, para terem uma ideia, que ainda existe hoje em dia, só que agora já não é semanal. E fui lançar esse jornal com o diretor da Fortuna, que ficou sócio dessa empresa, e onde estive a trabalhar durante 2 anos. Eu, um concorrente direto do Briefing, na altura havia só o Briefing, nós fizemos esse jornal. Eu acho que tivemos muito sucesso, conseguimos ultrapassá-los em termos de vendas. Depois, entretanto, também foi uma altura em que a publicidade tinha budgets muito grandes, por causa da privatização das telecomunicações, etc. E, portanto, pronto, era uma altura em que, em termos criativos, a publicidade era muito interessante
e eu acho que eu ganhei com isso e foi muito giro. Só que às tantas fiquei tão cansada, porque eram sempre equipas pequenas, tínhamos que fazer muita coisa, tínhamos que fazer esse jornal, depois fazíamos uma revista que era a revista da publicidade, depois também fizemos o site, que ainda hoje existe, e depois a newsletter, depois não sei o quê. E eu às tantas era muito, eu tinha que, aí já tinha para aí 29 anos ou 30. E já estava cansada, depois eram as fontes, os diretores das agências de publicidade, sempre a telefonarem, a chatearem, cada vez que saía um artigo. Bem, todos vocês que foram jornalistas sabem que isso é, não é? Mas eu acho que era muito nova ainda para ter aquela pressão toda em cima. E depois aqueles senhores todos a se chatearem, eu às tantas já estava assim a ficar, um bocado desesperada. Pronto, fui com o Mário Mesquita a um congresso de jornalistas, o Mário Mesquita, que era daqui, professor aqui na Nova, e ele é que me convenceu para vir para a Nova fazer o mestrado. E pronto, foi dito e feito. Saí despedi-me, não tinha trabalho na altura, inscrevi-me aqui na Nova para fazer o mestrado e fiquei a trabalhar como consultora numa agência de meios, foi o seguimento daquela agência de comunicação onde eu tinha trabalhado anteriormente. Estive lá a trabalhar uns tempos, como consultora, e depois tive um ano aqui mesmo a fazer, portanto, a parte curricular do mestrado, que acabei, depois comecei a fazer a tese, só que, entretanto, comecei a trabalhar full time, porque já não tinha dinheiro e tinha que me sustentar, na altura não tinha filhos, mas pronto. E então comecei a trabalhar full time nessa agência e depois foram buscar de uma consultora de comunicação, que é a João Líbano Monteiro e Associados, para ir trabalhar com eles. E eu nem sabia, não estava muito dentro dessa área da comunicação institucional, mas agarrei com duas mãos a hipótese, porque achei que tinha mais a ver comigo do que propriamente a compra de espaço, que era onde eu estava. E fui para lá trabalhar. Depois foi por isso que eu acabei por deixar a tese meio pendurada, ainda tentei fazer no verão, mas... E deixei bem pendurada. Isso quer dizer que eu não sou uma aluna exemplar, não é? Pronto. Depois estive na João Líbano Monteiro e Associados durante uns anos, que trabalhei com eles na EDP. Na altura também havia aquelas discussões sobre a energia, quem é que podia comercializar eletricidade e gás, havia ali alguns temas importantes com a Galp. Portanto, trabalhei nessa área da energia, depois passei para a PT, e na PT tinha a TV Cap, não é? Portanto, para a Portugal Telecom. Também estive lá uns tempos a trabalhar e depois entrei como consultora. Normalmente esta empresa põe as pessoas nos locais, ou seja, nós consultores estamos no local a trabalhar normalmente com o administrador a acompanhar esta área da comunicação. E depois fui para o Santander, que eles precisavam lá de uma pessoa. Eu estive lá durante 2 anos a trabalhar com o antigo presidente, com o Horta Osório, e depois, entretanto, a PT, só para explicar como é que as coisas acontecem, entretanto, houve uma OPA da SONAI sobre a PT, não sei se vocês se lembram, deviam ter para aí 14 anos. Não, estava a brincar. Não, entretanto, por uma questão de havia ali uma incompatibilidade de interesses, eu tive que sair e o Banco Santander contratou-me como diretora de comunicação para lá. Pronto, e é o que eu faço até hoje, já lá vão 6 anos. Pronto, isto tudo, o que é que eu queria... Porquê é que eu estou a explicar isto tudo? Porque acho que vocês estão numa altura muito complicada em termos de mercado de trabalho. Eu senti muitas vezes, por ter estudado Ciências Políticas e sobretudo por não ter estudado em Portugal, que estava completamente fora de qualquer... Quer dizer, que não tinha ninguém para me encaminhar, porque de facto nunca tive ninguém para me encaminhar. Quer dizer, pensava assim, mas porquê que eu não estudei gestão e fui trabalhar para a Lever? Estava sempre a pensar nisso, porque realmente estudar Ciências Políticas e depois vim para Portugal, não? Senti-me muitas vezes perdida com isso e achei que não tinha emprego para mim. Mas acho que uma das coisas que foi importante foi eu ter sempre procurado trabalhar, quer dizer, independentemente do que aparecia. E às vezes apareciam coisas que não tinham nada a ver e que eram mesmo, um bocado desagradáveis para mim, mas eu fui sempre aceitando e acho que isso é que acabei por, através disso, ter criado algumas oportunidades de trabalho. Por outro lado, hoje em dia, enquanto responsável de comunicação do banco, não tenho dúvida nenhuma que esta minha experiência de ter passado por uma agência de meios, de ter vendido publicidade, de ter gerido patrocínios lá com
com os EMEC, lá naquela parte dos ralis, por saber produzir uma revista, por ter feito um site, sei lá, todas estas experiências acho que serviram para o trabalho que eu faço agora, que às vezes também é muito complicado, mas acho que de facto tenho uma grande mais-valia por ter passado por estas coisas todas e por ter batido tantas vezes com a cabeça nas paredes e ter ficado sem emprego não sei quantas vezes, pronto, e é isso é um bocado essa mensagem que eu queria passar através desta experiência. Espero que não tenha sido muito aborrecida. E agora, agora, não sei se vocês têm perguntas relativamente ao meu trabalho no Santander. É uma coisa, pronto, é um trabalho mais sério. Não, o que é que eu faço essencialmente? Nós no Santander, portanto, a nossa área de comunicação institucional, nós definimos quais é que são as mensagens principais e qual é que é o posicionamento do Santander cá em Portugal, não é? E tentamos defender a reputação do banco através de diversos meios. O principal é as relações com a imprensa, em geral. E essa é uma competência muito específica minha, que desenvolvi na JLM Associados e também pelo facto de ter sido jornalista aqueles anos, acho que também ajudou muito. Penso que é muito importante, de facto, esta questão das media relations, como nós chamamos. Julgo que o mais importante de tudo nem é ter muitas notícias no jornal, mas é nós criarmos uma relação de confiança com a imprensa. Isso com certeza os meus colegas sabem tão bem como eu. É criarmos uma relação de confiança com a imprensa, sobretudo com toda a gente. Eu acho que eu digo, o meu lema é: fazes bem e não olhes a quem. Porque nós nunca sabemos onde é que as pessoas vão e, portanto, eu acho que nós temos que tentar sempre ajudar os jornalistas, quaisquer jornalistas que sejam eles do Expresso ou do Jornal de Tomar ou do que for. Portanto, o que eu tento fazer é manter uma relação de confiança com todos os jornalistas, eu e as pessoas que trabalham comigo, tentar responder sempre em tempo útil e de forma mais transparente possível. Temos alguns momentos durante o ano que são fundamentais, que são as apresentações de resultados, que são trimestrais e os mais importantes são a nível anual. É lógico que uma pessoa depois, quando entra numa empresa dessas, tem que começar a estudar outros dossiês, porque eu, por exemplo, até entrar no banco, eu já tinha uma ideia, porque tinha trabalhado em imprensa económica, mas não sabia ler balanços de um banco, portanto, tive que aprender, e isso é muito importante, não é? Quando uma pessoa vai para uma área específica, portanto, aqui o João está na saúde, com certeza que deve estar dentro dos temas da saúde, e a Amélia... Eu sou uma generalista. É generalista, mas pronto, mas a pouco vamos aprendendo um pouco. Não sei, não sei se vocês querem fazer algumas perguntas. Carlos, o que é que eu posso falar mais? Que possa ter... Podemos disparar perguntas e ficas completamente aflita sem saber exatamente o que é engraçado. E olha que esta gente é bastante terrível. Então, mas eu respondo. Que horas são? São 25 para as 3. Então eu respondo a 3 perguntas, pode ser? Por exemplo. Ou então podes dizer que só tens 1 minuto para responder a perguntas, que é uma maneira de resolver depressa. Está bem, eu demorei muito tempo. Não, por nada. Não? Está bem, ok. Pergunta. Quem dispara a primeira pergunta? Ninguém dispara. São futuros jornalistas. Com estes não terás problemas nenhum. Mas os jornalistas, às vezes, eu mesmo nas minhas conferências de imprensa, eles dizem, então perguntas, ninguém faz perguntas. E apetece-me ser eu a fazer perguntas, só não faço porque senão era despedida. Mas apetece mesmo. Não é? Às vezes é uma questão de dinâmica de grupo. Eles fizeram uma... Basta a primeira. Eles disseram, professor, você é o nosso porta-voz e faz diretamente com não vale, isso não vale. E a pergunta era, uma boa experiência e uma má experiência desse relacionamento ao longo do tempo com os jornalistas? Era isso que vocês queriam perguntar? Era? Estão bem assinados. Uma boa experiência e uma má experiência? Boa experiência é que é um bocado chato eu estar a dizer isto. A Madalena, no outro dia, até me deu uma descompostura por causa disso. Mas é uma jornalista que nós conhecemos. É uma jornalista que nós conhecemos. Boa experiência é que eu, hoje em dia, tenho a maior parte dos jornalistas com quem eu trabalho regularmente são meus amigos. E isso é muito bom, porque eu realmente fiz grandes amizades nesta área. Portanto, as pessoas estão sempre a dizer, jornalista, horrível. Bem, não sei, eu também sou jornalista, no fundo, não é? Portanto, mas eu acho que isso foi algo que eu ganhei, não é? E que esta profissão me trouxe, e que se eu não estivesse nesta profissão,
nunca teria tido a oportunidade, porque de facto um dos meus objetivos é criar relações de confiança. Mas claro, eu não estou a pensar, quando conheço alguém, não, isto é muito importante, vou ser amiga dele. Não, nunca penso assim, como é óbvio, não é? Mas o que é certo é que conheci pessoas extremamente interessantes e extremamente ricas e que, de facto, tenho grandes amigos que são jornalistas. Isso é uma boa experiência, dos amigos. Depois a má experiência, o que também tem a ver com a questão dos amigos. Esse é agora aquele dia em que abres o jornal e dizes, mas eu não disse nada disto. Não, por acaso isso nunca me aconteceu. Curiosamente, eu quando tenho dúvidas sobre como a pessoa, sobre o que vou dizer, sobretudo sobre como é que a outra pessoa vai perceber o que eu quero dizer, exponho por escrito. Pronto, para mim isso tem que ser, porque acho que já percebi que não vale a pena ser facilitado. Pronto, posso falar em off, patati patatá, mas quando tenho dúvidas sobre se a pessoa vai compreender bem a mensagem, nunca me aconteceu eu ter dito uma coisa e a pessoa ter dito outra. Por acaso nunca me aconteceu. Eu instituição, porque eu não sou ninguém, eu sou o porta-voz oficial do Banco Santander Tota, sou a fonte oficial do Banco Santander Tota. Também acho que das pessoas que falam em nome do Banco Santander Tota, através de mim, nomeadamente o Presidente, acho que também nunca aconteceu. Agora, o que aconteceu, que é verdade, é eu sentir às vezes que o facto de eu ser tão amiga de alguns jornalistas acaba por por prejudicar a gestão das notícias. Ou seja, porque os meus amigos acabam por se defender um bocadinho, ou seja, por tentar comprovar que como não me vão ajudar porque são meus amigos e portanto vão ser os mais imparciais que há, e eu às vezes sinceramente sinto que isso me prejudica. É engraçado, se há ali alguma ambivalência no relacionamento, mas pronto, no modo geral corre tudo bem e não tenho tido mais experiência. Por acaso eu sei que o João teve com o Sócrates, não é? Mas eu também tive olha, tive uma vez uma experiência horrível, que foi quando o Horta, mas eu não estava cá, mas isso foi uma má experiência, em que eu não estava cá, estava de férias, se estivesse cá nunca tinha decidido isso e que fiquei, e cada vez, e durante um ano toda a gente pesou comigo. Foi quando o Horta Osório foi para Londres, resolveram, uns génios, que eu não vou dizer quem são, resolveram marcar uma conferência de imprensa a anunciar que ele ia para Londres, sexta-feira às 5 da tarde. Portanto, foram uma data de jornalistas a achar que ia ser uma coisa muito importante e depois era o senhor a dizer que ia para Londres, que era um grande gestor e que ia para Londres. Claro, isso tudo caiu muito mal na imprensa, não é? Toda a gente ficou a achar que ele era um vaidoso e um narcisista. Diria eu. Não, é com uma certa razão, mas acho que foi mal, sinceramente acho que foi mal assessorado, foi só porque lhe disseram que devia ser assim e ele, faz o que lhe dizem e olha, meu estudante, cada vez que eu dizia, sim, eu trabalho no Santander, então foste tu que fizeste aquela célula de conferência de imprensa, mas eu não fui, nem sequer fui à conferência de imprensa. Acho que isso foi uma má experiência. Agora, assim, de modo geral, não tenho tido muito mais experiências. Eu sei que haverá muitas perguntas para te fazer, mas sei que tens também muito pouco tempo para as atender. Querem deixar passar a doutora Cristina Neves sem fazer-lhe uma pergunta? Aleluia. Não é? Que bom! É que eu estava a achar que estava a ser muito interessante. Porquê? É porque eu disse na última aula, na próxima quarta-feira, eu vou trazer uma folha onde vou registrar quem fez perguntas e depois dar nota. Eu acho que é timidez. É verdade, vocês vamos juntando os jornais para eu poder levar e as revistas. Pode ser? Exato, depois vou para a biblioteca. Ou então podem dar a ti e depois tu dás-me, também não há problema. Então vá. O que eu queria perguntar, o meu nome é Diana, o que eu queria perguntar era, pelos vistos, a maioria, pelo menos referenciaram que começavam como jornalistas e depois faziam essa passagem então para a comunicação institucional. Eu queria perceber se, como há vários casos, se é uma passagem natural, se acham que o jornalismo chega a uma etapa em que estanca, em que não há mais nada que podemos retirar da profissão e que queremos dar o passo seguinte, se é uma opção, se é uma coisa normal que acontece. É uma bela pergunta. E como é que chamam esses jornalistas? São os traidores, não é? Pois é. Bem, eu posso responder por mim, não sei, querem posso responder, depois vão-me embora. É assim, eu por mim.
eu é assim, em primeiro lugar, acho que, por acaso pensei nisso antes de vir, porque é uma discussão que é bastante comum na nossa área. Em primeiro lugar, eu por acaso acho que quem está na comunicação institucional tem muito a ganhar se passar primeiro pelo jornalismo. Ou pela rádio, ou pela televisão, ou pelo menos hoje em dia por meios digitais, mas acho que tem muito a ganhar de saber como é que se faz uma notícia, perceber o que é que nós achamos que é importante, o que é que nós achamos jornalistas, não é? Portanto, acho que tem muito a ganhar passar pelo jornalismo. Embora há excelentes profissionais que são diretores de comunicação que nunca foram jornalistas. Portanto, claro que há sempre exceções e isso pode acontecer, mas eu acho, sinceramente, acho que é melhor ter uma passagem pelo jornalismo, nem que seja mais curta do caminho. Em segundo lugar, relativamente qual é que era a pergunta? Relativamente a... Se a passagem é natural do jornalismo para a comunicação. Pois eu acho que a maior parte das vezes, sinceramente, eu no meu caso, acho que é um bocadinho por comodismo, a certa altura. Porque o jornalismo é tão difícil cá em Portugal, pelo menos foi o que eu senti, é tão difícil, nós podemos trabalhar com condições e podemos fazer um bom trabalho. Há alguns que conseguem, mas eu, pelos vistos, não era um gênio naquela área, portanto não consegui, porque às vezes os maus jornalistas vão para a comunicação. Acho que não é necessariamente assim, não tem nada a ver com isso. Acho que, pronto, eu senti que não tinha muita saída. Eu eventualmente, se continuasse a ser jornalista, gostava de ir para uma revista de moda, ser diretora da Vogue, assim. Sério, não estava assim a ver... Ou então era uma grande repórter sei lá, de grande reportagem, assim, uma coisa. Mas como eu achei que não tinha possibilidade nenhuma de ter aquilo na altura, achei que, sinceramente, foi uma escolha, foi um bocado por acaso, mas eu sabia que isso ia acontecer. Acho que tem a ver um bocado com o comodismo, tem a ver com estar farta de chegar todos os dias às 2 da manhã em casa, fechar todas as semanas, ganhar mal... Ou seja, que não compensasse as horas que eu estava na redação, ter muita gente a gerir, muita gente, coitados, eles eram todos da minha idade, um bocado mais novos, mas aquelas discussões todas na redação, a chatear-me, gerir aquela coisa toda e achar que não havia compensação para isso, não é? E portanto eu achei que não tinha grande futuro naquela área. O que é certo é que só consegui começar a ter uma vida normal e mais equilibrada. Hoje em dia, entanto, já casei e tive 3 filhos e pronto, já encarrilei, não é? já me vou casar a segunda vez. Não. Mas só consegui ter uma vida normal quando, de facto, passei para este lado das empresas e não quer dizer que tenha um horário ou uma vida muito pacata, não tenho, mas também não sinto aquela pressão que eu vejo dos meus colegas jornalistas, sobretudo mulheres, quando querem ter filhos e querem ter uma vida mais equilibrada, não é? Acho que essencialmente é isso, mas não sei se é assim para toda a gente. Cristina, muito obrigado por ter passado por cá. A sua casa agradece. Obrigada. Passando, porque estamos a ver. Espero que não tenha sido assim muito... Obrigada. Eu ia deixar um e-mail, se alguém precisar de alguma coisa. Obrigada. Emprego. Pois é isso. Emprego. Vais ter 50 minutos para ir. Até eu estou tentado a fazer emprego. Até eu estou tentado. Não, mas eu por acaso também vou ficar também. Não, eu não trouxe, acho que não trouxe cartão. Não sei se tem cartão. Pronto. Percebe a minha letra? É fácil. Obrigada. É cristina.neves@santander.pt. Obrigada. Também acho tenho que vamos aqui... fazer uma coisa convosco no Natal, mas é lá com a exposição. Sim. Temos lá um quadro nosso agora, não é? Tem. Acho que sim. É bem bonito, aliás. Espera aí que eu tenho aqui cartões também. Eu convidaria agora a doutora Elizabeth Caramelo. Primeiro são as senhoras, não é? Primeiro são as senhoras. A contar-nos um bocadinho do seu percurso. Também. Um bocadinho do seu percurso profissional, desde esta passagem do jornalismo até à comunicação institucional. A doutora Elizabeth Caramelo foi assessora do presidente Jorge Sampaio. Faltava essa lado político, exato. Façam-lhe perguntas embaraçosas sobre isso. Não, mas faltava esse lado, nós temos essa coisa em comum. Eu e o João Bragado Fernandes temos um percurso muito parecido, porque
começámos ambos no jornalismo, depois tivemos a parte política e acabámos na comunicação dita institucional. Eu também tinha, nós não combinámos, não é? O que é que tínhamos fazer, mas achámos que era, quer dizer, eu acho que é sempre mais interessante, uma vez que também fomos desta casa, não é? Eu fiz o curso em 86, o curso que na altura, quando eu fiz, se chamava Comunicação Social, depois é que se passou a chamar Ciência da Comunicação. E, portanto, eu quando vim para aqui queria mesmo ser jornalista. Eu sou daquelas doentinhas que chegou aos 12 anos de idade e disse, bati lá em casa aos pés e disse, eu quero ser jornalista. E os meus pais disseram, tudo menos isso. E disseram, para que é que vais ser jornalista se as pessoas não sabem ler? Eu disse, bom, se não souberem ler, sabem ouvir, eu serei jornalista de rádio. E era realmente, eu gostava muito de ouvir rádio desde miúda, gosto muito de televisão, mas sempre gostei muito de rádio. E então ninguém queria que eu fosse jornalista na família, porque não há jornalistas na família, há outras profissões, mas não havia outro jornalista, e eu bati o pé e disse que quis sempre ser jornalista. Gostava muito de escrever, essas coisas. E depois, quando abri o curso da Nova, candidatei-me, a média na altura era altíssima, agora também é uma média bastante elevada, e lembro-me que fiquei muito vaidosa por ter conseguido entrar para o curso da Nova com a média 17, que era muito bom, não é? 17,5. Uma coisa fantástica, não é? E depois cheguei aqui e foi o fim, porque cheguei à faculdade e achei que isto era tudo uma chatice. Era tudo assim, nada acontecia, os professores falavam dali, nós estávamos aí, era assim tudo assim uma coisa um bocadinho estranha. Depois ao fim, eram 4 anos de curso, não é? Depois ninguém acabava o curso, porque estávamos todos a fazer jornalismo no meio do curso, enfim, era muito complicado. Mas a verdade é que eu me mantive, porque como tinha a pressão dos meus pais a dizerem que eu tinha que acabar o curso, eu mantive-me ali certinha e acabei o curso e sou uma das pessoas licenciadas desta faculdade, porque houve alguns dos nossos colegas que acabaram por não terminar o curso. Logo na faculdade, como eu queria muito ser jornalista, e as coisas que eu mais ambicionava não era aparecer o meu nome, aquelas coisas, não é? Só ter logo ali um artigo assinado, comecei a colaborar com algumas revistas, agora já as quintas, eu não trouxe para vir, porque eu não tenho, eu deito tudo fora, eu não guardo relíquias, tenho casas pequenas e, portanto, vou deitando fora, vou espalhando pelo mundo. Eu colaborei na grande reportagem, no Diário de Notícias a parte jovem, no Diário de Notícias mulher, mesmo com artigos assinados, portanto, coisas muito features, histórias de reportagem, enfim, que eu gostava muito de fazer. Eu gostava muito era de andar na rua, entrevistar pessoas e descobrir histórias e, enfim, estar nas coisas. Depois fiz um estágio na Agência Noticiosa Portuguesa, que deu origem à Lusa. Durante 3 meses trabalhei lá a tempo inteiro no verão, portanto eu continuei a fazer a faculdade ao mesmo tempo, mas aproveitei e fiz o estágio no verão, convidaram-me para ficar, eu ainda fiquei, mas percebi que as condições eram péssimas. Na altura já estava praticamente a ser extinta, não é? Porque ia ser fundida com a ANP e criar a Agência Lusa que hoje existe. E eu percebi que aquilo não era caminho para mim, não valia a pena ficar ali. E, portanto, acabei o meu curso da faculdade e, quando acabei, porque não tinha cunhas em civil, essa é a verdade, não é? Porque eu não conhecia ninguém no jornalismo, gostava muito de muitos jornalistas, mas não conhecia ninguém. Uma colega, uma ex-colega, que eu não sei se foi da tua turma, a Teresa Barral, não foi da tua turma? Não, foi a seguir. A Teresa Barral, eu era a maluquinha do cinema, porque eu, além de jornalismo, eu gostava e gosto muito de cinema. E então, na altura, a Teresa disse, estou aqui numa revista de televisão, que era uma concorrente da TV Guia da altura, chamada Telestar. Imagina, não é? Telestar. E eles precisam de uma pessoa para escrever sobre cinema. E eu lembrei-me de ti, porque tu adoras cinema e, portanto, deve ser o sítio ideal e tal. Eu disse, boa ideia. E pensei, andei 14 anos a estudar para escrever na Telestar. Vamos lá, isto é melhor que nada, não é? Portanto, não é? Sou licenciada, mas vamos lá. Enfim, e então lá fui para a revista. A verdade é que estive 4 meses na revista e ela fechou. Eu lembro-me perfeitamente que ganhávamos pessimamente. Claro, não é? Pessimamente é pessimamente, mesmo, nem o ordenado mínimo. E depois conheci grandes jornalistas nessa revista, gente muito interessante, que hoje alguns deles já não estão no jornalismo, outros estão fora do país. Outros já morreram, não é? Porque também eram mais velhos. Eu tinha 22 anos, portanto, nessa altura. Não é? E a verdade é que no último dia, quando nós nos viemos embora, um mísero ordenado para viver o resto do mês, eu já vivia sozinha nessa altura, estava cá em Lisboa, o meu namorado também estava a estudar, portanto, aquilo era tudo muito complicado, não tinha muito dinheiro. E nesse dia eu gastei todo o meu ordenado porque eu disse, ao menos saio daqui, vou gastar o ordenado, eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, mas há de surgir uma oportunidade.
E a verdade é que esta atitude, se calhar, que é um bocadinho o que eu acho que nós às vezes estamos sempre a dizer, não há emprego, não há oportunidades, não há grandes chances, não há de facto. Agora está pior, porque há muito mais estudantes como vocês que saem dos cursos e há muito mais jovens a estudar na universidade. Mas a verdade é que no nosso tempo também não foi fácil. Eu vim sem emprego durante um mês, talvez, mas a seguir apareceu-me uma oportunidade. E a oportunidade era trabalhar também muito mal pago, numa revista de assuntos africanos, que eu fui trabalhar para lá, não percebi nada da África. Bem, quer dizer, sabia as capitais, sabia os países, mas pouco mais, não é? Quando começaram a falar no Museu TR, eu pensei, será presidente de que país? Fui aprendendo, pouco e pouco. Trabalhei com uma equipa de gente muito divertida. Um ex-colega também na agência da ANOP, com quem tinha trabalhado comigo. Um diretor completamente louco, que não era jornalista e que era angolano e que queria fazer favores ao governo de Angola, e portanto precisava a nós, pois isso era outra trivial no jornalismo. E depois ali conheci mais gente. E daí houve a primeira experiência. Eu já tinha trabalhado na Rádio Universidade, como voluntária, não é? Toda a gente fazia programas, nós tínhamos programas durante os tempos de faculdade. E daí houve um colega que trabalhava comigo e que me disse: não queres trabalhar na Rádio Comercial? E foi assim que eu fui trabalhar pela primeira vez. Aliás, foi quando nós nos conhecemos, João. Que eu fui pela mão de um dos colegas para a Rádio Comercial. Trabalhei na Rádio Comercial, mas a verdade é que, e gostei muito de lá trabalhar, foi de facto a minha, no fundo, a concretização do sonho, porque eu queria ser jornalista de rádio, apesar de já ter colaborado nos jornais e nas agências. E foi uma grande experiência e eu gostava de ter ficado. A verdade é que o único lugar que estava livre foi para a namorada do diretor da estação. Portanto, eu não era namorada dele, não pude ficar. Infelizmente não pude ficar, porque depois começaram as outras oportunidades. Eu saí da Rádio Comercial e começou um curso de formação profissional para jornalistas de rádio, pago pelo Fundo Social Europeu na altura, a União Europeia, estávamos na época dourada dos fundos europeus, promovido por uma cooperativa de profissionais de jornalismo e de rádio chamada TSF, e foi aí que eu comecei verdadeiramente a aprender, além da universidade, onde eu tinha aprendido, no fundo, as ciências da comunicação, onde eu comecei a aprender na tarimba a fazer rádio. Durante 6 meses o curso foi bastante intenso, foi um curso que até repetiu algumas coisas da faculdade, porque alguns dos professores foram lá dar aulas, e onde eu aprendi verdadeiramente a profissão de jornalista de rádio. Desse curso, que tinha 120 pessoas, 60 em cada turma, não, peço desculpa, 30 em cada turma, saíram 17 jornalistas que fundaram, no fundo, com os mais velhos, a TSF Rádio Jornal, na altura como se chamava, hoje Rádio TSF. Foi uma experiência muitíssimo interessante, portanto eu estive na TSF quase 11 anos, sim, 10 anos e meio. Ao mesmo tempo fui trabalhando noutros sítios, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E então, ao mesmo tempo, trabalhei no Tal e Qual, trabalhei no Expresso, fiz artigos para revistas, fiz um programa para a televisão sobre cinema, porque o bichinho não passava, não é? Portanto, durante anos fiz locução dos textos num programa que vocês já não se lembram, que é um artigo chamado Cinema Magazine. E depois deste tempo todo e de colaborar em várias coisas e fazendo várias coisas, chegou um momento em que a TSF teve uma ruptura, digamos, foi vendida, deixou de ser a cooperativa de jornalistas inicial e passou a ser um jornal, mais uma rádio preocupada com o lucro, e que no fundo foi o que aconteceu um bocadinho por todo lado no jornalismo, e foi vendida à Luz ao Mundo e na altura foi preciso despedir pessoas. E foi, quer dizer, aquele processo todo fez-me desacreditar um bocadinho do jornalismo. O processo como foi feito, a forma como as coisas foram, digamos assim, lideradas, não só pelos diretores de informação da altura, como também por alguns dos meus colegas, e eu pensei, eu de facto quero ser jornalista e gosto muito de ser jornalista, mas não quero ser instrumento, porque eu vim para o jornalismo para ser livre, não vim para o jornalismo para ser instrumento de ninguém. E pensei muito na altura, tinham-me convidado para ir trabalhar para outra rádio, mas a verdade é que surgiu um convite político que eu não estava à espera, uma vez que eu fazia muita informação também política e fazia muitas coisas nesta área, mas o Dr. Jorge Sampaio tinha-me conhecido durante a campanha para
para a Câmara de Lisboa, em que eu fazia, como jornalista, a cobertura da campanha do adversário, que era o professor Marcelo Rebelo de Sousa, e ele mandava-me sempre assim umas piadas do género: você tal, o professor Marcelo, eu tenho sempre o azar de estar na campanha do professor Marcelo, mandava-me assim nós pegávamos muito, dávamos bastante. Eu, como jornalista, era muito chata com ele, muito aborrecida, estava sempre a fazer perguntas e ele achava graça. E a verdade é que depois, quando fiz a campanha para as presidenciais, ele disse-me que tinha uma coisa para falar comigo quando foi eleito, e perguntou-me se eu queria trabalhar com ele, e eu imediatamente, no dia em que ele me disse que quer vir trabalhar comigo, eu disse: não quero. Não quero, não estou interessada, eu não quero deixar de ser jornalista. Foi imediato, não é? Porque eu sou jornalista, que é o género. Eu não posso ser assessora política. Mas eu disse: não se precipita, a Elizabeth é muito precipitada, vá para casa, pense bem, é realmente uma mudança de vida, mas pense. E eu pensei, e foi muito doloroso, digo-vos, porque ouvi a minha família, ouvi os meus amigos, e então a minha família disse logo: claro, tens que aceitar, obviamente. Não é uma oportunidade que nem toda a gente tem na vida. Os meus amigos ficaram capazes, sobretudo os meus amigos jornalistas, de me matar, não é? Do género: tu não vais fazer isso, não vais trair o jornalismo, tu não vais passar para o outro lado, tu tens uma carreira muito promissora, não vais deixar de ser jornalista, isso é um disparate. E depois uma amiga disse-me uma frase que eu nunca mais esqueci, que é uma frase da mãe dela que diz: arrepende-te do que fazes e nunca do que não fazes. E eu pensei, se calhar, por que não? Vou experimentar. Se não gostar, volto. Falei com a minha administração e o meu administrador da altura disse-me: a Elizabeth tem 6 meses, vai à experiência e volta se não gostar. Eu disse: não, eu vou, o senhor eu demito-me e se eu voltar, não volto para aqui. E se voltar, não volto ao jornalismo. Isso é muito radical, nem pensar, você é jornalista. Não, eu tomei a decisão, deixarei de ser jornalista. Se eu voltar, não será para aqui, será para outra coisa qualquer, mas não para o jornalismo. E, portanto, foi assim que aconteceu. Mas a verdade é que eu não voltei. Estive 10 anos como assessora política, como assessora de comunicação do Presidente, num ambiente completamente diferente para mim, num ambiente em que é muito difícil, porque, de facto, aí nós sentimos o outro lado. Sentimos os jornalistas do outro lado. Às vezes não deixamos de ser... aliás, uma história muito engraçada. Um dia que o Dr. Sampaio estava furioso comigo por causa de uma notícia que tinha saído no jornal. E eu comecei a defender o jornalista. E ele olhou para mim e disse: mas afinal, de que lado é que você está? E a verdade é que eu não consegui deixar de defender o jornalista, porque a verdade é que o jornalista tinha razão. Eu também sabia ver, como assessora de imprensa, quando os jornalistas tinham razão e quando os jornalistas não tinham razão. Muitas vezes não têm, não é? E muitas vezes têm. E, portanto, esse lado, do nosso lado, ser jornalistas e depois estar, no fundo, a defender e a fazer assessoria política também é uma coisa. Quando nós gostamos muito de jornalismo, também às vezes é um bocadinho difícil. Podemos falar um pouco mais à frente depois disso, quando também vocês quiserem perguntas. Mas não é fácil, mas é uma grande experiência e, sobretudo, também se começa a dar outro valor aos bons jornalistas e menos valor aos maus jornalistas, porque também conseguimos perceber aqueles que trabalham e que são exemplares na sua profissão, como em todas, como os assessores de imprensa são muito bons alguns e outros são muito maus. E aquilo que eu entendi desse trabalho é que vale muito a pena gostar e empenhar-nos muito naquilo que estamos a fazer no momento. Ou seja, eu acho que dei tudo pelo jornalismo, como dei também tudo pela assessoria de comunicação, na altura a assessoria de comunicação política, e foi um trabalho muito interessante e descobri muita coisa. Depois disso, eu não tinha emprego, não é? Como imaginam, portanto, estar 10 anos em Belém, as pessoas pensam: é sempre fácil, imensos contactos, vão aparecer imensos convites, toda a gente vai convidar. Cheguei a 2005, final de 2005, o mandato acabava em 2006. Outubro, a minha colega, que também é desta casa, na altura, a Susana Zarco, pensou-me e disse assim: lá, ela tinha, entretanto, casado com um diplomata, e ela ia para fora, não é? E depois dizia-me: tu o que é que vais fazer? E eu disse: o meu marido é pianista, tocar piano não sei, nem passar nem passar as páginas da partitura, eu não sei nada de música. Portanto, não posso fazer o mesmo que tu, mas realmente, olha, vou lavar escadas, é o que surgir. E ela disse: tu és doida, estás em outubro, tens que decidir o que é que queres fazer à tua vida.
E eu comecei a pensar e não surgia nada, não é? Porque a verdade é que eu não queria voltar ao jornalismo e, portanto, as pessoas com quem eu lidava todos os dias eram com jornalistas. E surgiu eu acho que são aqueles acasos da sorte, não é? É verdade que depois surgiram situações em que houve pessoas que me convidaram para trabalhar a recibos verdes em várias empresas. E depois surgiu um senhor chamado Jorge Vemans, que decidiu deixar a direção de comunicação da Fundação Gulbenkian. E um dia eu estava a almoçar com uma amiga que trabalhava na RTP e que era jornalista e escritora ao mesmo tempo, e ela recebeu a notícia de que o Manuel Falcão se tinha demitido da RTP2 e iria o Jorge Vemans, que estava na direção de comunicação da Fundação Gulbenkian, e que deixaria a Fundação Gulbenkian para ir para a RTP2, que se demitiu há muito pouco tempo de diretor da RTP2. E na altura eu achei estranho, porque realmente ninguém se demite da Fundação Gulbenkian para uma coisa tão incerta como a RTP2, mas pronto, acho bem, esse é um desafio para ele. E ela para mim disse-me: isto é a tua cara, porque tu trabalhas com estas áreas todas, não é? Porque nós em Belém eu fazia de tudo, não é? Fazia assessoria de comunicação, mas trabalhava no terreno com muitas áreas, a ciência, a educação, a cultura, porque o Presidente Sampaio fazia muitas coisas nessas áreas. Disse: realmente eu tenho este know-how, foram coisas que eu aprendi. Mandei um currículo para a Gulbenkian. A Gulbenkian, 2 meses depois, quando eu imaginava já que não poderiam chamar-me, mandaram uma cartinha a dizer que o meu nome tinha sido entregue a uma empresa de gestora de currículos e que iria haver uma série de entrevistas para apurar, porque havia muitas candidaturas. E assim foi. Portanto, eu acabei Belém, não tinha trabalho. Fiquei à espera que a Fundação Gulbenkian se decidisse. Tinha uma coisa em vista, que era apenas uma colaboração para um sítio que era interessante, por acaso, era para a Unidade de Missão de Conhecimento, trabalhar com a Sociedade de Informação, que era uma coisa que me interessava muito na altura. Mas depois houve uma entrevista final com o Presidente da Gulbenkian da altura, que era o Dr. Emílio Revilar, e a verdade é que eu ganhei. E fiquei na Gulbenkian, e portanto estou na Gulbenkian desde 2006 e posso dizer-vos que aprendi muita coisa. Quando eu cheguei a uma determinada altura, nós chegamos depois de um percurso aos 40 anos, achamos que já não temos mais nada para aprender, e a verdade é que nestes últimos 6 anos eu tenho aprendido muito de comunicação que não sabia, nomeadamente aquilo que tem mais a ver com a generalidade da assessoria de comunicação, desde o design, a imagem, a publicidade, porque isso está tudo connosco, não é? Os sites, a gestão da informação para o público, que era uma coisa que eu não sabia, porque a comunicação política é importante, obviamente, mas a gestão de uma casa grande como a Fundação Gulbenkian, que tem imensas valências, é completamente diferente. E o que eu faço hoje é, não só, eu aliás há bocado estava a enviar mensagens, não é só os jornalistas, por acaso eram os jornalistas que me estavam a ligar, como é também o público, a comunicação interna, os vários setores. E, no fundo, às vezes eu lá dentro também sou um bocadinho jornalista. O gerir a newsletter e ver quais os artigos, e fazer reportagens, ou fazer entrevistas. Portanto, no fundo, agora eu pus nesta minha atividade muitas das coisas, um bocadinho como dizia a Cristina, tudo o que eu fui aprendendo me tem valido para o que faço hoje, não é? Ao mesmo tempo, eu acho que hoje eu tenho uma situação bastante estável, numa empresa que é bastante estável e que é perpétua. É uma instituição perpétua, mas eu não estou a pensar ficar por aqui, porque continuei a estudar, continuei a trabalhar noutras coisas e acho que é muito importante que nós não nos, como dizer, a chamada, em Portugal há um verbo que se usa para isto, que é o instalar, não é? Não nos instalarmos. É muito importante continuar sempre à procura de novas coisas, novos saberes, aprender mais coisas, porque o mundo está completamente em mudança. Da assessoria de comunicação, o que vos posso dizer é, em relação aos jornalistas, há uma parte do meu trabalho que é um contacto com jornalistas, felizmente, e porque a Gulbenkian tem de facto um bom prestígio, não é? E, portanto, ainda tem esse lado da parte, não? Uma amiga minha arménia costuma dizer: eu vou a Lisboa e depois vou uns dias à Gulbenkian. Eu digo: mas não vais à Lisboa? Pois, a Gulbenkian é outro país, é outra coisa, não é? Pronto, e de facto, há uma boa relação com os jornalistas. Há às vezes uma dificuldade de pôr coisas em agenda jornalística, mas isso é, a agenda mediática tem os seus próprios ritmos, tem os seus próprios guiões,
guiões, às vezes é difícil fazer passar coisas, isso é difícil. Para nós, porque há muita coisa, temos que as saber explicar, portanto eu tive que aprender outra maneira de lidar com a imprensa. Nem todas as pessoas, ao contrário da Cristina, eu acho que às vezes é complicado ter nas nossas relações amigos, não é? Portanto, não é fácil, de facto, mantermos esta relação como diretores de comunicação, responsáveis pela comunicação, e ter amigos do outro lado, porque pode, de facto, acontecer isto. As pessoas, para serem muito imparciais, acabam por nos prejudicar. Eu não tenho amigos, não tenho inimigos, não é nesse sentido, mas, quer dizer, tento que as pessoas que estão com quem eu trabalho não sejam propriamente as pessoas com quem eu vou jantar. Agora, continuo a ter, grande parte dos meus amigos são jornalistas, não é? Isso é óbvio, porque tem a ver com o meu curso. Pronto, acho que para depois deixar falar um bocadinho o João também, agora estou disponível para as experiência boa, experiência má. Antes de fazer perguntas, queria só que anotassem que há um cargo na Gulbenkian vago daqui a pouco tempo. A Elizabeth acaba de anunciar em primeira mão que vai deixar a Gulbenkian. Põe-se a pau. Não nos desprezem. Elizabeth. Só no sentido jornalista. É estar atento. Elizabeth, se estiveres de acordo, por uma questão de gestão de tempo, dava-nos a palavra ao João Morgado e depois fazíamos as perguntas todas. E assim ficamos mais confortáveis com a gestão do tempo. Pode ser? Bom, eu como sou um bocadinho mais velho... Ou muito mais. Tenho um percurso muito mais longo, não é bem assim. Eu sou para aí da segunda formada desta faculdade, deste curso. Acabei o curso em 84, se a memória não me está a 3 anos antes de mim. Não se ponham a fazer contas sobre a minha idade, que não vale a pena. E o que é curioso é que eu quando comecei a trabalhar, eu trabalhei para aí os primeiros meses largos do meu exercício profissional foram feitos à borda. Aliás, na altura era muito comum isso, porque nós fazíamos os estágios curriculares e depois à borda dos estágios ficávamos a trabalhar à borda, etc. Há coisas que nunca mudam. Exatamente. Não. Penso que isso ainda hoje acontece. Mas não era esse aspecto que eu queria revelar. O que eu queria revelar é uma coisa interessante, que eu logo muito desde o início fiz uma coisa que à luz até dos códigos deontológicos não é correta. Eu desde muito novo comecei a trabalhar em áreas concorrenciais, ou seja, eu fiz um estágio curricular, lá está, no jornal, aquilo que é hoje a Visão, com jornalistas muito da velha escola, muito clássicos e bons jornalistas, tudo gente de grande nível. Mas eu na altura, já para ganhar alguns tostões, já fazia uns pescados, nomeadamente em áreas de press release e coisas desse estilo, trabalhei, por exemplo, só para terem ideia, em coisas tão variáveis como o Instituto do Património Cultural, que hoje terá um outro nome diferente, salvo até o Instituto de Defesa do Consumidor, que hoje também terá um nome qualquer, penso que até já uma direção geral, onde eu fazia umas horas extras para ganhar uns questões que me permitiam depois ir à noite à Rádio Comercial mais tarde, onde estive 5 anos, 4 anos e meio deles a Recife Verde, que era uma situação que penso que hoje também está aí novamente, mas eu, aliás, da Rádio Comercial, estive lá 5 anos, ao fim de 4 anos e meio, Recife Verde meter no quadro, e ao fim de 6 meses ele disse, bom, agora já estou no quadro, agora vou-me embora. E aí fui para a USA, onde estive 2 anos. Eu tenho uma carreira profissional em que fiz quase tudo. Portanto, já perceberam que comecei logo de início a misturar tudo um bocadinho o jornalismo. A misturar não é bem assim, atenção, porque eu, apesar de tudo, eu acho que não misturava as coisas. Até porque desde muito cedo comecei a trabalhar na área de política. Portanto, no jornalismo trabalhei sempre na área política, logo desde o início. E os pescados que eu ia arranjando eram sempre em áreas completamente diferentes. Enfim, mas foram pescados episódicos que eu acho que não fazem mal a ninguém, nomeadamente quando se é novo, acho que para experimentar até é interessante. Depois do jornalismo eu fiz um bocadinho de tudo, só não fiz televisão, acho eu, não tenho memória de ter feito. A idade também a memória também já não é grande coisa, mas acho que não fiz. Fiz rádio, fiz agência e fiz jornal. E foram experiências muito interessantes, acho que aprendi imenso nos vários sítios. Trabalhei, também tive uma sorte dos diabos, porque trabalhei numa altura em que isto aqui não vejo nisto qualquer saudosismo ou sequer qualquer crítica. Vejam crítica, não vejam saudosismo, vejam alguma crítica ao funcionamento dos médias atuais, vejam só crítica, não vejam saudosismo em relação àquela altura. Eu e a Elizabeth trabalhámos
tivemos a sorte de ter iniciado a carreira numa altura em que havia jornalistas de grande qualidade. Já não havia aqueles jornalistas que vocês só ouvem falar dos livros, que eram meramente de tarimba e que não tinham qualquer qualificação profissional, digamos assim. E ainda havia disso nas redações. Também já havíamos nós, que fomos os primeiros que entramos com um curso superior específico, ou seja, naquela altura tirava-se Direito e História do Jornalismo, ou tirava-se Letras e História do Jornalismo. Nós fomos os primeiros a entrar nas relações com o curso de Comunicação Social, portanto um curso dirigido a essa área, e até fomos muito mal vistos na altura. Foi uma polémica que se prolongou durante a primeira década deste curso. Houve muita polémica à volta disso, como é que éramos recebidos a nós nas relações. As relações víamos um bocadinho, éramos muito mal vistos, porque este só que tem o curso de Comunicação Social acha que já é jornalista e tal, isto é uma coisa que demora muito tempo. Bom, havia tudo isto, mas havia também já, naquela altura, uma classe intermédia, digamos assim, que ainda não tinham este curso de Comunicação Social, nem tinham instrumentos textos, mas que já tinham ido a cursos lá fora, Paris, Louvain, Bruxelas, etc., cursos de jornalismo. Já havia alguma formação profissional de jornalismo e havia principalmente uma geração, que é a geração que fez jornalismo no final começou ainda antes de 74, antes de 25 de Abril, e que andou por ali naqueles anos, que foi uma geração muito qualificada e que foi uma geração que nos ensinou imenso, e que eu tenho essa memória muito grata, quer na rádio comercial, por onde passei. A rádio comercial, só para terem noção, convém dizer isto que é relevante, a rádio comercial na altura era estatal, ou seja, fazia parte, era uma rádio pública. A rádio comercial já mudou de dono, entretanto, 3 ou 4 vezes. Comecei, portanto, tive uma grande escola na rádio comercial, com grandes jornalistas de rádio. Depois tive 2 ou 3 anos na Lusa, também com uma grande escola, e aí a Lusa na altura, e penso que apesar do que está a acontecer hoje com as restrições da Lusa, a Lusa é uma extraordinária escola de jornalismo. Se tiverem a oportunidade de passar por lá, não rejeitem. Não é o tipo de sítio onde se ganha nome, ninguém ganha nome na Lusa, não é o tipo de sítio bom para depois conseguir emprego, para arranjar emprego a seguir bom, mas é um sítio para aprender a trabalhar no jornalismo, é muito bom. E principalmente a notícia pela notícia. Não há ali outras coisas que depois aparecem mais chato. E depois trabalhei também no Diário Notícias, onde foi onde eu estive mais tempo, tive 15 anos no Diário Notícias, e foi uma experiência muito interessante, porque eu, digamos que no Diário Notícias existia aquilo a que... e aí vem novamente aquilo que eu disse há pouco da crítica, há alguma degradação e um declínio acentuado do modo de fazer jornalismo em Portugal. Isto agora parece um velho a falar, mas a verdade é que eu entrei para o Diário Notícias, o Diário Notícias, também convém, eu peço desculpa estar sempre a dizer isto, mas como sempre vocês são novos e não viveram essas coisas com essa intensidade, o Diário Notícias foi um jornal que era privado antes de ter depois foi nacionalizado. Isto teve uma órbita do Estado, portanto foi basicamente um jornal que era um jornal porta-voz do governo, portanto, e esse foi sempre porta-voz dos governos sucessivos, era um jornal estatal. Eu entrei para o Diário Notícias para cerca de um ano depois de ter sido vendido, de ter sido privatizado novamente. E de ter havido um grande investimento nesse projeto, e foi um projeto muito interessante, em que tinha nascido público há muito pouco tempo, e o Diário Notícias, que era um clássico do jornalismo, mas que tinha sido degradado por anos de excessiva proximidade ao poder, tinha um concorrente privado, jovem, muito bem feito na altura, cheio de gente muito boa, e o Notícias tinha um desafio pela frente, que era como é que vamos lidar com isto. Só que o Diário Notícias já tinha tido, além de ter essa questão da nacionalização e da proximidade ao poder, tinha tido uma grande machadada uns anos antes com a criação do Correio da Manhã. O Diário Notícias foi sempre um jornal, ao longo da história, um jornal muito difícil de definir, porque é um jornal, naquelas classificações de jornais de referência popular, etc., ele historicamente sempre foi um jornal um pouco misto. Ele sempre foi um jornal de referência, mas com alguns inputs de questões populares. Foi um jornal que apostou sempre no grafismo, que teve fotografia muito cedo, etc., etc. E quando aparece o Correio da Manhã, ele leva uma machadada nesse lado do jornalismo mais popular, digamos assim, das histórias,
e levam uma machadada no jornalismo de referência, que é uma machadada que não é perceptível para quem não trabalha nessa altura, por causa da proximidade com o poder. Portanto, quando aparece o público, o Diário de Notícias é completamente entalado e, felizmente, coincide com a privatização. E, portanto, durante nós, isto passa-se em 92, nós, aqueles 8 anos, de 92 a 2000, foi um trabalho interessantíssimo, porque foi, na altura, quem comprou aquilo foi o fulano que era, na altura, o dono da Luz ao Mundo, é um privado, hoje a Luz ao Mundo integra a zona, depois de ter passado pela PT, ter sido nacionalizado, portanto, é uma história muito complicada, mas naquela altura o jornal foi verdadeiramente privado e era um projeto jornalístico, simplesmente, não tinha qualquer outra pretensão que não fosse um projeto jornalístico. Não havia qualquer interesse económico sequer. O proprietário tinha uma rede de distribuição de cinemas. Portanto, se havia alguma influência que ele queria dar, tenho algumas pequenas histórias sobre isso, se quiserem, ele achava que se houvesse estrelas nos cinemas, deviam ser 5 estrelas. Não havia filmes. Há uma pessoa que escreve sobre cinema, que vocês podem já ouvir falar, que é o Eurico Barros, que escreve no Diário de Notícias e é crítico de cinema, e que na altura tinha algumas coisas, tem um gosto de cinema muito peculiar, e às vezes fazia aquela coisa de pôr a bola preta, coisa parecida, quer dizer, não vão ver este filme. E as únicas chatices que houve com o proprietário do jornal é que o proprietário do jornal, a uma certa altura, chamou a direção e perguntou-lhes se nós queríamos que no início dos filmes eles projetassem no slide a dizer não cumpriu o Diário de Notícias. Se nós achávamos que isso era cordial dentro da mesma empresa. Ou não leio o Eurico Barros. Mas tirando isso, havia ali um projeto jornalístico e, portanto, isso foi muito interessante e eu aí aprendi muito e foi uma época muito interessante. Depois, o Diário de Notícias foi comprado pela PT numa altura em que, a nível internacional, houve uma série de movimentações muito grandes, na chamada nova economia, em que, mesmo nos Estados Unidos, a Time Warner, etc., a fusão nos Estados Unidos da Time Warner, em Portugal também houve a ideia, que é recorrente e que hoje está novamente aí na berra, de que as operadoras de telecomunicações têm que ter conteúdos. Portanto, na altura, a PT achava que tinha que ter conteúdos, nomeadamente para alimentar o SAP, e não só, por outros motivos, até alguns deles de ordem política, e o Diário de Notícias foi comprado, e novamente, durante uns anos, o Diário de Notícias voltou, na prática, a ser um jornal estatal, ou seja, através da PT, que é uma empresa privada, mas tinha uma golden share, que era comandada, manipulada pelo governo, o Diário de Notícias voltou a ser um jornal na prática estatal e com consequências gravíssimas a nível da redação, porque passou a ser um jornal. Eu falo com alguma propriedade, porque nessa altura cheguei até à direção do Diário de Notícias e, portanto, tive que gerir muitas destas coisas. Mas isto, o que aconteceu com o Diário de Notícias aconteceu um bocadinho com tudo. Eu acho que houve, a partir de uma certa altura, principalmente com digamos, a cristalização de grupos de média em Portugal. Se há coisas que são boas, porque há verdadeiramente coisas que são boas, porque há, nomeadamente, as sinergias que se conseguem. Um bom exemplo disso, por exemplo, no grupo Empresa, as sinergias entre a televisão, o Expresso e a SIC, por exemplo, são interessantes do ponto de vista da criação de valor noticioso. Já não são tão interessantes, por exemplo, nós estamos nos recursos humanos, em que hoje há um jornalista que faz tudo e, portanto, retira emprego no lado dele. Se isso é interessante, também não deixa de ser verdade que passou a haver uma certa degradação da qualidade do jornalismo que se pratica. E hoje em dia eu sou muito crítico em relação ao Estado de Portugal, na área jornalística. Mas não foi isto que me fez abandonar o jornalismo. Digamos que as nossas vidas, às vezes, são geridas por opções, obviamente, todos nós vamos por opções, mas às vezes são geridas pelo acaso. E a mim aconteceu-me o acaso de estar na direção do Diário de Notícias e o Diário de Notícias ter sido comprado por um sujeito chamado Joaquim Oliveira, que é um monopolista de tudo que é futebol em Portugal, desde direitos de transmissão televisiva, direitos de estádio, dono de clubes de futebol, etc., e que percebe tanto jornalismo como eu de carpintaria. E eu até me ajeito a alguma coisa de pegar nos pés. Bom, acontece que, no fundo, quem ainda tem hoje aquele grupo, é quem ainda tem as dívidas acumuladas daquele grupo, e eu estava na direção do Diário de Notícias com um projeto novamente interessante. Na altura, o diretor era o António Zé Teixeira, que nesta altura está na SIC Notícias,
fomos convidados por um projeto que aparentemente era interessante, que era de fazer quase com o renascimento do Diário de Notícias, como jornal de referência, porque eu tinha definido tanto durante o mandato da PT que era preciso fazer um reconhecimento. Mas percebemos ao fim de um ano que, afinal, nós tínhamos sido convidados para fazer o Correio da Manhã e não Diário de Notícias. Havia ali um equívoco complicado, que era nós queríamos concorrer com o público e bater o público, e o dono queria concorrer com o Correio da Manhã e bater o Correio da Manhã. Porque nada daquilo batia certo, nós acabámos por ser chutados para fora e ele acabou por contratar o diretor do Correio da Manhã, que tentou fazer do Diário de Notícias o Correio da Manhã durante um ano, e ele ia matando o jornal, e ainda não sei se não matou, porque aparentemente estará sobre o moribundo. Nessa altura, portanto, estamos em 2006, 2007, eu fui chutado do Diário de Notícias e tinha atrás de mim esta experiência toda a ver. Imprensa, rádio, Lusa, tinha feito mais ou menos tudo, tinha sido diretor, tinha sido editor de política, uma série de coisas, e pensei, bom, eu agora saio do Diário de Notícias e vou fazer o quê? Recomeçar novamente esta coisa toda dos jornais. Eu já fiz mais ou menos tudo, não tinha feito televisão, mas não estou interessado em fazer televisão. Vou fazer novamente tudo. Fiquei ali 2 meses no desemprego, a tentar perceber o que é que fazia da minha vida, até que há um telefonema completamente inesperado, porque estavam à procura de um assessor de imprensa para o governo. E eu fiquei um pouco com meias abertas, o que é que se diz uma coisa dessa? Bom, vou pensar. Bom, nestas coisas também nunca nos dá muito tempo para pensar. Na altura havia 2 ministros. Curiosamente, na altura havia 2 ministros. Vocês apesar de serem jovens, já ouviram falar, foram imortalizados em vários sketches, que eram o Mário Lino e o Manuel Pinto. Tinham problemas mediáticos complicadíssimos, que era um que era outro. E na altura, na prática, deram a escolher entre um e outro. A escolha não era grande. E eu tinha vários problemas com isto. Tinha sido jornalista, apesar daquelas experiências iniciais. Eu nem sequer era militante nem sou militante do Partido Socialista, porque normalmente os assessores há alguma proximidade política, pensa-se sempre isso. Enfim, fiquei um pouco desconcertado com aquela coisa, quer dizer, o que é que se pretendia. E principalmente eu não tinha, pensava eu que não tinha, ainda hoje acho isso, não tinha instrumentos, não tinha qualificações profissionais, porque acho que isso é relevante. Eu tinha este curso de comunicação social, depois nunca fiz mestrados, mas a verdade é que este curso de comunicação social também não tinha dado, e verdadeiramente, eu não sei se hoje ainda dá, instrumentos para ser jornalista. Portanto, eu dei-me uma formação genérica. Acho que no 4º ano havia uma cadeira que vagamente nos ensinava a fazer o livro, mas nunca me ensinou a ser jornalista, e portanto de alguma forma foi nas relações que eu aprendi. Isso mudou muito, entretanto. Isso mudou muito. Não era essa a função do curso. Nós na altura discutimos muito, acho que não sei se foi na nossa altura, que inventaram aquela coisa dos comunicólogos. Nós éramos comunicólogos. Porque havia uma certa dificuldade em inventar. E então, eu na altura aceitei o desafio de ir trabalhar com o Mário Lino. Também foi uma experiência muito interessante, porque foram 2 anos e meio a trabalhar com uma pessoa que é uma força da natureza, mas que é indomável do ponto de vista, portanto, não há media training, não há nada que molde aquilo, é um diamante em bruto, portanto não é nós podemos estar aqui durante 1 hora a trabalhar com ele, a combinar o que é que ele vai dizer, e ele sai à porta e diz exatamente o contrário do que foi combinado, porque ele acha que é muito interessante, que tem graça e não sei. E a verdade às vezes tem. E a verdade é que às tantas aquilo já funcionava, porque também na altura, enfim, as discussões. Porque depois há aqui uma coisa interessante nisto, que é, nomeadamente na área política, é preciso às vezes ter um bocadinho de sangue frio e ter algum realismo de nos levarmos a sério. Ou seja, de nos levarmos a sério não levando as coisas tão a sério. Ou seja, eu, na fase final do jornalismo e depois na assessoria política, já assistia com alguma sobranceria. Isto é um bocadinho alguma complexo de superioridade, mas enfim, eu assistia com alguma sobranceria a algumas discussões de rasgar as vestes que havia sobre o jornalismo, ou a assessoria política, ou as apostas. Porque, no fundo, no sistema mediático tudo tem uma validade muito curta. As coisas funcionam por acumulação, funcionam a longo prazo, mas não há nada que
tudo é moldável e verdadeiramente, quando nós olhamos para alguns casos em Portugal, tudo é recuperável, ou seja, nós temos políticos que morreram e sobreviveram, temos tudo isso, e portanto às vezes discutimos uns com os outros, como se fosse um caso de vida ou de morte, porque é que se faz assim e não se faz assado, quando no fim do dia, com a amálgama dos médias, o resultado acaba por não ser tão vincado como nós esperávamos. Bom, só para acabar rapidamente esta parte biográfica, quando acaba o primeiro governo do José Sócrates e eu começo a ter aqueles problemas que a Elizabeth teve também, que era o governo estava a acabar e eu pensei, agora eu já fui jornalista, já fui assessor de imprensa, tento trabalhar com o governo de José Sócrates, nunca mais ninguém dará emprego na vida nos próximos anos. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer na vida? O que é que eu vou fazer na vida? E isto só para vocês terem a noção como as coisas às vezes acontecem e por mais que opções que nós façamos, há o acaso que manda muito estas coisas. Há um dia em que o segundo governo do José Sócrates tomou posse de manhã, talvez numa segunda-feira, e eu nessa segunda-feira vou lá ao Ministério despedir-me do Mário Lino, e ia deixar de ser ministro, e ele me despediu, e ele pergunta, o que é que vais fazer? Sei lá, não faço a mínima ideia. É que não fazia a mínima ideia. E vou-me embora para casa. E no dia seguinte recebo um telefonema do fulano que era o chefe de gabinete do Mário Lino, que ia ser o chefe de gabinete do José Sócrates, e que me telefona a perguntar se eu quero passar por lá. E eu pergunto, mas por lá onde é que tu estás? É que eu não fazia ideia onde é que ele estava. Eu estou aqui em São Bento. Mas estás a fazer o que em São Bento? Anda cá que já falamos. E só quando eu chego a São Bento é que percebi que tinha um convite para trabalhar com o José Sócrates. Na altura não havia muito, enfim, eu não tinha muita escolha, digamos assim. Eu não tinha emprego, portanto, e também já que tinha trabalhado com o Mário Lino, trabalhar com o José Sócrates não era muito diferente. Aumentava um bocadinho o grau de exposição e o grau de loucura interno, mas não era complicado. E ali tive 1 ano e meio. E foi, obviamente, eu falo disto com muita vontade, porque apesar de alguma imagem que hoje em dia, nomeadamente pelos acontecimentos recentes e pela maneira como Sócrates perdeu as eleições e tudo isso, os governos da Sócrates são olhados ainda um bocadinho com... Já não são tanto, mas ainda são olhados com o mal da fita destas últimas décadas. Independentemente disso, do ponto de vista da comunicação, foi uma escola, como devem calcular, muito interessante, porque, por exemplo, José Sócrates era o contrário de Mário Lino, enquanto Mário Lino era aquele diamante burilar, aquilo era tudo um bocadinho selvagem, digamos assim. Do outro lado também era selvagem, mas era um selvagem trabalhado, e era uma pessoa que tem um sentido de comunicação que, aliás, talvez até seja excessivo. É criticado precisamente por isso. É uma pessoa que talvez não precisasse de saber tanto de comunicação ou não precisasse de fazer tanta comunicação como fazia. É uma pessoa que vivia comunicação 24 horas por dia. Ser assessor do José Sócrates era trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, não ter o mínimo de descanso. Foi 1 ano e meio que acho que não tive um único dia em que eu tenho desligado verdadeiramente. Mesmo no estrangeiro não conseguia desligar. E agora, só para perceberem de facto como estas opções às vezes não dependem de nós. Quando acaba o governo do José Sócrates, eu tenho o mesmo problema, que é, eu estou novamente sem emprego. E agora, então, é que vai ser mesmo complicado. Depois de ter trabalhado com o José Sócrates, ninguém me dá emprego em Portugal ou na Europa inteira. O homem tem uma fama para a Europa fora. Vou ter que mudar de ramo radicalmente. Bom, e verdadeiramente, estive para aí 4 meses no desemprego, então ainda me inscrevi no desemprego e tudo, ainda vivi um bocadinho à custa do que tinha pago nos anos anteriores, e até que aparece um daqueles convites completamente out of the blue, que é o grupo de José de Melo estava à procura de um assessor de imprensa. Eu não sou diretor de comunicação, trabalho mais na zona da assessoria de imprensa, eu já vos explico o que é que faço. O convite é completamente inesperado, porque já é muito trabalhado na área da saúde. E eles também estavam à procura de uma pessoa, não sabiam muito bem quem. É tanto mais inesperado quanto o grupo José de Melo, um grupo de uma família tradicional portuguesa, muito conservador, um dos inimigos de estimação deles nos últimos anos tinha sido precisamente o José Sócrates, quando ainda hoje têm conflitos complicadíssimos por causa das empresas que têm. O grupo, só para vocês terem a noção, o grupo portanto, tem a Brisa, que tem uma data de autoestradas, a EFASEC, tem 10% da EDP, que é de onde vem a maior parte do rendimento do grupo, e tem um grupo de saúde, que é a Germel Saúde, que gera basicamente os hospitais da CUF
Aqui em Lisboa há dois, há as Descobertas e Infante Santo, e há um no Porto Grande, depois há mais umas clínicas, e gerimos dois problemas gigantescos, que são duas PPPs, da área da saúde, as parcerias público-privadas, vocês já estão ouvindo falar nas PPPs, e na má fama que elas têm, e nós gerimos duas. Na altura, quando este convite surgiu, o Grupo Mel andou para um mês a ouvir pessoas, eu fui um dos primeiros a ser ouvido, e depois, durante um certo tempo, eles acharam que eu não tinha qualificação para aquilo, porque havia um problema de ter trabalhado com os J-Sons. Ao fim do mês, eles, depois de terem falado com tanta gente, voltaram a falar comigo e perguntar-nos: olha, mas há aqui um problema que é, você depois, quando falar com os jornalistas, eles se conhecem, você trabalhou com o Sócrates, e isso é um mau cartão de apresentação para a nossa empresa. Mas essa questão, que é muito interessante, ultrapassa-se de uma maneira muito simples. Se vocês me contratarem, o meu cartão de apresentação passa a ser o fulano que é tão bom, que trabalhou com o Sócrates e agora trabalha com o inimigo do Sócrates. Portanto, eu, com esta autopropaganda, acho que consegui um emprego. E, portanto, hoje trabalho com eles. O que eu faço hoje em dia é o que eu fiz também nos últimos anos. Eu não trabalho na área de comunicação tucu. Nós, que é uma coisa que, por acaso, há bocado fizeram essa questão. Nós, enquanto que o jornalismo é jornalismo, nós nesta área mais de relações públicas, comunicação, marketing, assessoria, há várias disciplinas que, parecendo que são todas a mesma coisa, não são de facto. E, por exemplo, nós na nossa empresa, há uma configuração que não é comum em várias empresas. Há um departamento de marketing, com o qual eu não tenho nada a ver, e há um departamento de comunicação com o qual eu tenho a ver. E o que eu faço, basicamente, é o que fiz também na área da política, que eu faço, ao fim do dia, acabo por se resumir em comunicação de crise. Ou seja, eu faço mais umas florzinhas e umas brincadeiras que me dão algum gozo fazer, promoção dos hospitais privados, nomeadamente, mas o que eu faço, verdadeiramente, é a gestão de comunicação de crise. Que é o que se faz, basicamente, na área da política. Porque, nomeadamente, na área em que eu estou, era o que eu vos dizia, as duas PPPs. Se eu vos disser, por exemplo, vocês, até porque ouvem nos média todos os dias, vocês provavelmente têm ideia de que, quando eu vos disse que tenho duas PPPs, a primeira coisa que vocês devem ter pensado, lá estão uns que sacam umas massas ao Estado à custa das PPPs. Porque é a ideia que está instalada comumente, quando se fala sem PPP. Acontece que, por exemplo, as PPPs da saúde são beneficiárias para o Estado e os privados estão a perder dinheiro nas parcerias público-privadas. Há 4 hospitais construídos em parceria público-privada em Portugal e as 4 situações estão a perder dinheiro, nomeadamente aqui na área da João Hospital, que é conhecido como o Hospital de Cascais, que é um grupo de caixas de depósitos que agora é vendido, é um hospital que está na falência assim, desde que abriu portas. Portanto, as parcerias público-privadas na área da saúde são muito interessantes para o Estado. O Estado pouco tem nesse dinheiro com aquilo e quem está a perder são os privados. Se quiserem, depois posso explicar porquê e como é que os privados estão a perder dinheiro. Agora, para aquilo que nos interessa na área da comunicação, vocês percebam bem o desafio, que é um desafio muito interessante, que é trabalhar com uma empresa que toda a gente acha que é altamente lucrativa, mas que dá verdadeiramente prejuízo, mas que a nós, por uma questão meramente estratégica, não nos interessa dizer que dá prejuízo. Portanto, o meu trabalho de comunicação acho que não está aqui nenhum jornalista, é todos os dias lidar com os jornalistas que acham que nós estamos a ganhar dinheiro num sítio em que nós de facto estamos a perder dinheiro, e eu todos os dias trabalhar no sentido de que eles acreditem verdadeiramente que nós estamos a ganhar dinheiro. Mas também não me interessa que eles acreditem muito. Portanto, tem que haver, há ali um mix. Eu quero que eles achem que nós nos vamos safando com aquilo. Quer dizer, também não quero que sejamos os maus da fita. Agora, eu não quero que eles percebam que nós estamos a perder dinheiro. E esse é o meu jogo hoje em dia. É um trabalho muito interessante, que puxa muito pela cabeça. E que é muito. E que o facto de ter sido jornalista, isto aqui releva um bocadinho para aquela conversa que estávamos aqui a ter, o facto de ter sido jornalista é muito interessante porque nem é tanto aquela questão que a Elizabeth e a Cristina há bocado falaram, que é de conhecermos ou não jornalistas. Eu aí também também concordo com a Elizabeth. O facto de ter trabalhado com jornalistas e de alguns serem meus amigos é uma faca de 2 gumes. Verdadeiramente é uma faca de 2 gumes. Quando trabalhei com o José Sócrates, nomeadamente, era uma faca de 2 gumes muito afiados, porque o facto de ter amigos jornalistas era muito complicado.
Não é tanto por isso, é mais pelos mecanismos de funcionamento das relações. É muito importante que, para alguém que trabalha numa área de comunicação, seja ela de marketing, de publicidade, de assessoria de imprensa, de gestão de crise, é muito importante perceber como é que funcionam as relações. E é óbvio que não é obrigatório que os assessores de imprensa tenham sido jornalistas. Agora, não é obrigatório, digamos assim, mas é muito importante. Principalmente porque, por um lado, por conhecimento de causa, e por outro lado, porque eu acho que em Portugal ainda não há, e este curso não o é seguramente, não há especialização nestas áreas. São áreas que precisavam ter maior trabalho teórico e maior trabalho prático a nível universitário, a nível de estudo, porque são áreas que exigem, são áreas muito peculiares e que não são fáceis de trabalhar, nas áreas de marketing, por exemplo, já há algum trabalho feito, na área puramente de marketing ou trabalho de publicidade, já há trabalho teórico feito, na área, por exemplo, de comunicação de crise. Enfim, vai havendo uns estudos, vai havendo uns seminários, vai havendo alguma coisa, mas haver trabalho feito nesta área, e quando se fala de comunicação de crise, normalmente as pessoas associam à questão política verdadeiramente. Eu hoje em dia sinto muita falta de instrumentos teóricos para trabalhar, teóricos, que me deem prática, para trabalhar nessa área de comunicação de crise na área empresarial. E pronto, eu acho que... João, vamos agora à fase das perguntas, mas, João, tu tens um problema qualquer em ti, um ímã que só atrai problemas, não é? Não são problemas. Ele é lindo, ele é Sócrates, ele é PPP. Mas sabes que se não fossem estas coisas, eu acho que se não fossem estes problemas, metade destas pessoas não teriam emprego no futuro. Não é? Bem visto. Espero continuar a ver com muitos problemas destes. Porque estes problemas é que são interessantes de resolver, não é? Perguntas aos nossos convidados. Força, ali. Esta questão, aliás, são duas tendências, que é o facto de sentirem que os empresários, as pessoas que contratam, ou as empresas de assessoria, ou as pessoas mesmo assessores, que se regem pelo conceito de sucesso de comunicação, está baseado num alto valor de retorno de investimento e sentirem que o sucesso da comunicação só está voltado para valores de tabela. E outra questão é mais voltada para a parte institucional, porque perceber a parte política é fácil. Como é feita a gestão de crise na parte institucional, uma vez que é um bocado mais complexo falar de uma coisa muito subjetiva como uma instituição, de comunicação de produtos seria bastante mais fácil. Era essa a questão que eu... Isso é uma tese. Ui! É uma boa pergunta, mas é difícil responder em pouco tempo. Querem responder individualmente? Eu acabei, foi exatamente com a ideia que eu acabei. É uma área que eu acho que está muito... pouco explorada. Está pouco explorada. E é assim, verdadeiramente só se pode trabalhar. Eu não conheço teorização à volta disso. São coisas que se trabalham quase a nível micro, ou seja, trabalha-se notícia a notícia. É muito difícil termos uma abordagem de comunicação de crise para isto. Eu consigo fazer, se me dedicar a isso, consigo fazer as 10 regras da comunicação de crise na política, por exemplo. Na parte empresarial não consigo, sinceramente. Porque cada caso, enquanto que a área política já está mais estudada e há standards de atuação, na área empresarial depende cada caso é um desafio diferente. É muito difícil trabalhá-lo enquanto entidade global. Sim, eu concordo com isso e também juntaria uma coisa. É muito importante, na questão da gestão de crise, ir claramente ao que é o problema, não é? Identificar o problema e logo, desde o início, ser muito claro em relação ao problema e, sobretudo, não mentir em relação ao problema. Que esse é um dos grandes... Ou seja, essa é uma das grandes questões, não é? Que é não encarar do início o que é verdadeiramente o âmbito, porque muitas vezes nas instituições as pessoas não querem reconhecer a ferida, não é? E, portanto, esse é nessa nossa função, fazer a instituição reconhecer a ferida e depois fazê-los reconhecer publicamente isso de uma outra forma, não é? Que não é da mesma quando olham para a sua própria ferida. Havia uma outra pergunta que tem a ver com a questão do valor, não é?
Hoje é verdade que muitas vezes a questão tem a ver com isso, tem a ver muito, as empresas de comunicação estão muito associadas ao valor de tabela, não é? Portanto, ao valor económico de mercado, e hoje os valores do jornalismo estão muito atrás, ou seja, são muito subjugados por isso, não é? Estamos a viver um tempo muito difícil e sobretudo porque temos poucos patrões de comunicação social, não é? Ou seja, se calhar só já temos um. E a verdade é, sim, se vimos bem, há um que tem a ver com a comunicação social desde sempre, que é o Dr. Blassemão, e que sempre foi um homem ligado à comunicação social. A verdade é que os outros, não é? Como vocês sabem, ainda há muito pouco tempo o público anunciou os despedimentos que anunciou e depois a Sonaicom anunciou todos os lucros que teve, não é? E, portanto, as justificações do despedimento no público têm a ver com dívidas acumuladas, não é? E com o jornal, mas depois, na verdade, a empresa não deu prejuízo, não é? É que gera. Bom, mas enfim, isso é uma conversa complicada. Uma conversa mais complicada. Tenho uma questão para a Elizabeth e tem a ver com o seu período de acompanhamento do Dr. Sampaio. Uma questão concreta e num momento de crise, penso que tenha sido um momento de crise da... Santana Lopes. Não, até não é nada, não tem nada a ver com o mundo da política diretamente. A fase, não sei se 98, 99, quando foi a crise do segurança do Dr. Sampaio ter sido apanhado com estupefacientes e foi um momento delicado. Um programa da época, eu era nos 98 ou 99, houve uma piada relativa a isso, de João Quadros, que tratava, passou mais, naquela semana tinha passado mais droga no casal Sampaio do que no casal Ventura. E o humorista, que é condecorado, que é um conhecido condecorado da República Portuguesa, diz que a partir desse momento foi retirado das listas oficiais da lei e os presidentes Jorge Sampaio, a sua representação comunicacional, nunca falaram disso e ficaram sempre em silêncio. Eu acho que ele não fazia parte das listas antes, do que me lembro, não é? Não, não tem. Não são convidados. Não são todos, não é? Sim, mas se durante muitos anos o presidente anterior tinha nas listas este condecorado, não percebo porque é que depois deixou de ter. Mas a reação foi o silêncio. E eu pergunto, por vezes o silêncio é a melhor das estratégias comunicacionais? Bom, neste caso eu lembro-me da situação, não me lembro já concretamente como é que nós a acompanhámos, porque nós éramos vários assessores, não é? Portanto, tínhamos 3 pessoas a assessorar, muitas vezes um estava em Portugal e os outros estavam a preparar coisas no estrangeiro, ou no resto do país, e portanto estávamos a tratar coisas específicas, portanto nós dividíamos algumas dessas tarefas. Lembro-me dessa história do segurança apanhado e lembro-me também que foi uma enorme surpresa, não é? Como é óbvio para o Presidente, mas o Dr. Sampaio tinha um enorme sentido de humor. Aliás, muitas vezes foi a programas de humor e recebeu os bonecos do Contra-Informação lá e foi ao Hermano José, enfim. E, portanto, isso não é... As listas protocolares não eram feitas pelo Palácio de Belém, eram feitas pelo Departamento de Protocolo de Estado, não é? Que são os que fazem as listas protocolares, quando são convidados para a ajuda. E eu não me lembro de ter sido retirado. Relativamente ao silêncio, sim, em muitos casos o silêncio é usado para não alimentar mais especulações. Ou seja, para que a coisa não continue a ser falada, não é? Porque a questão a acusação-resposta leva a outra acusação, leva a outra resposta e a coisa nunca mais acaba, não é? E, portanto, muitas vezes a gestão do silêncio é isso, para não aumentar, digamos assim, não fazer uma bola de neve. Havia uma pergunta daquele lado, se bem me apercebi, força. É mais relacionada com a forma como vocês lidam, ou a vossa instituição lida com os jornalistas. Se um jornalista telefona para saber uma questão concreta de algum assunto relacionado com a vossa instituição, vocês costumam responder diretamente por telefone ou presencialmente ou por e-mail. É que, por um lado, por e-mail, vocês colocam-se num lugar mais seguro. Sim. Mas, por outro, também eles estão mais afastados de uma relação que poderia ser próxima com os jornalistas para bem das vossas instituições. Era para saber como é que costumam funcionar, tanto num caso como no outro. Bom, eu posso responder muito concretamente. Quando são jornalistas conhecidos, normalmente têm o meu telemóvel, não é? Ligam para o meu telemóvel e há coisas que são muito rápidas de responder, não é? Pronto, que são perguntas muito fáceis ou que às vezes são pedidos de depoimento e aí leva mais tempo, tem que ser por e-mail, de facto, quando é preciso pedir alguma coisa. Quando são coisas muito complicadas, ou seja, que incluem números,
por exemplo, números que são coisas que é preciso deixar registado. Normalmente eu peço e-mail. O que tenho sempre em atenção, muita atenção, é o timing dos jornalistas. E isso talvez tenha, lá está, uma das coisas em que ajuda o facto de termos sido jornalistas. Porque a nossa velocidade, enquanto ex-jornalistas, é maior, digamos assim, do que as pessoas que não têm o conhecimento das redações. Nós sabemos que é preciso dar resposta a algumas coisas rapidamente, porque os jornalistas precisam de fechar. Não aqueles espertinhos que nos ligam às 8 da noite, quando já têm informação e quando querem só que nós confirmemos ou não, mas aí às 8 da noite não pode ser, não é? Que às vezes os números não estão disponíveis. Mas a verdade é que quando mete números ou quando mete alguma coisa que tem a ver com uma, não sei, um código de honra, um código de valores da instituição, aí é preciso escrever. Mas geralmente eu dou resposta por telefone e não me tenho dado mal com isso. Tens muita sorte, porque a mim quando me telefonam é sempre para perguntar dados estatísticos de um determinado ano, de um determinado país que eu nunca tenho na cabeça. Pois, claro, mas isso é preciso ir ver. Nós temos, às vezes temos muita coisa online para responder logo, não é? João. Em relação a esta questão do escrito oral, é muito interessante, nomeadamente em situações na política, em situações banais, a oralidade funciona. Mas na maior parte dos casos, o que funciona melhor é o mix das duas coisas. Nomeadamente com jornais, com jornalistas, com quem se tem confiança, não no sentido de tocar por lá, mas que sabe estar a trabalhar com alguém que respeita os códigos destas coisas. Normalmente usa-se muito dar a informação oficial por escrito, o que a instituição tem a dizer é isto, e depois num telefonema anterior ou posterior, oralmente, dar o enquadramento, para que a pessoa perceba porque é que se está a dizer aquilo, só aquilo, ou mais que aquilo, ou não mais que aquilo. Isto pode-se fazer com alguns jornalistas, não se pode fazer com todos. Eu tenho algumas más experiências de fazer a oralidade com alguns jornalistas, que eu penso que são fiáveis, mesmo depois de se explicar, atenção, isto é background, é só para perceberes o enquadramento. Às vezes tem-se a ingrata surpresa no dia seguinte, abre o jornal e o que está é o oral, é o que se explicou oralmente, que não era para aparecer, especialmente para aparecer atribuído à fonte. Às vezes não há mal que apareça como um background para o leitor perceber o enquadramento da história. Agora, quando é atribuído à fonte, há uma quebra de regra de conduta, não é? Mas o mix das duas coisas normalmente é o que funciona mais frequentemente, assim. Em situações delicadas, situações comuns do dia a dia, o oral chega. Mais perguntas, sobretudo aquelas embaraçosas. Há pouco a Elizabeth dizia que, apesar de ter tido um certo orgulho em entrar nesta faculdade com uma boa média, a verdade é que quando estava aqui deste lado achou um pouco aborrecido. No início, E sim. por outro lado, ali o João há pouco também disse que não foi o curso em si que o ajudou a ser jornalista ou que o ensinou. Mas agora, então eu questiono, em que medida é que este curso tem sido útil na vossa vida profissional e atualmente nas funções que hoje em dia estão a exercer? Pois, eu quando me referi ao início foi porque é de facto foi uma enorme diferença para mim de passar do ensino secundário para a faculdade, não é? Para mim era uma coisa um bocadinho diferente e o primeiro ano foi de facto muito aborrecido. Depois o curso começou a ser bastante mais interessante e sobretudo foram 4 anos e os 2 últimos anos foram bastante mais interessantes para mim, onde descobri verdadeiramente algumas coisas que foram fundamentais para perceber a comunicação. O que é que o curso de comunicação, em termos... eu acho que abriu portas, o facto de haver uma licenciatura e tal, como o João disse, nós fomos os primeiros licenciados da área a chegar ao jornalismo, e deu-me, sobretudo, uma base de reflexão sobre aquilo que eu faço. E agora é muito interessante, porque ao longo dos anos em que eu estive na assessoria política, enquanto jornalista, eu não achei tanto isso, e hoje que estou na direção de comunicação da Fundação Gulbenkian, acho cada vez mais. Porque muitas das coisas que eu estudei na altura são agora coisas que estão a acontecer comigo, não é? Pronto, desde aquilo como usamos a comunicação, os materiais, a reflexão sobre determinadas coisas, que eu às vezes, ainda no outro dia, andei à procura de umas coisas do McLuhan que precisava para justificar alguma coisa interna da comunicação. E é muito interessante como fui buscar algumas recuperar anos depois, coisas que o curso me deu. O curso para mim foi fundamental, ou seja, eu seria uma pessoa diferente enquanto jornalista se tivesse estudado Direito. Que era um curso que eu tinha posto como hipótese, porque não havia, na altura que eu queria ser jornalista, logo no início não havia o curso de comunicação que eu criar depois. Seria diferente, porque o meu olhar para as coisas
O meu olhar é um olhar muito mais treinado do ponto de vista da sociologia da comunicação, das ciências da comunicação, do que se estivesse a olhar como uma licenciada em Direito, que olharia para outro tipo de coisas, não é? Portanto, nesse sentido, o curso para mim foi útil, não é? Aquilo que eu fiz com ele. Portanto, é altamente exagerado esta ideia de que não serve para nada. Não, a sério. Não é. Mas isso é verdade. Não sei, para algumas pessoas talvez seja. Para mim serviu. Na altura, esta discussão é desde o início do curso, como devem calcular. Porque muitas pessoas vinham para o curso um bocadinho com a ideia de que isto era um curso de formação profissional de jornalistas. E não era, de facto. E ainda bem que não é. Agora, a verdade é que o curso deu-me, eu não sei como é que eu confesso que não acompanho, não sei qual é a configuração que ele tem hoje. Mas a mim deu-me imensos instrumentos de compreensão da realidade que eu não teria se não tivesse este curso. Eu acho que durante o tempo que fui jornalista e hoje, mas até especialmente durante o tempo em que fui jornalista, eu fui sempre um jornalista diferente dos outros que não tinham este curso. Porque conseguia ver coisas e conseguia associar e fazer leituras das coisas que outros colegas meus que não tinham passado por cursos de comunicação social não tinham esses instrumentos. Instrumentos mesmo de leitura da realidade. Coisas que nós às vezes aprendíamos aqui naquelas chatices das semióticas e semiologia, que nós achávamos aquilo uma estupada. Mas depois no dia a dia, eu garanto que tenho editoriais escritos no Diário de Notícias que partiam de coisas do debate. Por exemplo, da análise de fotografias, de perceber uma fotografia que há... mais me esqueci, que às vezes, exatamente, o ponto, não é? Eu tenho pelo menos um editorial de notícias que não está lá escrito debate, nem punto, nem nada, mas que essa grelha de análise foi importantíssima. E isso não era comum na altura, pelo menos. O português também, não é? Vamos recolher as últimas duas perguntas porque estamos a chegar ao fim. Para além desta, mais alguma? Força. O jornalista é um pouco visto como um bicho mau, mas depois é a pessoa ideal para estar na assessoria. É um bocado. Eu acho. Conhece o segredo da redação? Foi isso? É um bocadinho, passa-me por aí. Eu acho que até mais que a rede de contactos. A rede de contactos é importante, mas eu insisto muito nessa ideia. Pelo menos na minha experiência, foi sempre uma faca de dois gumes. O facto de ser muito jornalista e de ser muito próximo de muitos jornalistas nem sempre me foi útil e até me foi prejudicial em algumas alturas do ponto de vista profissional. Agora, o processo, a construção, perceber como é que as notícias se constroem, perceber o que é que os média, perceber qual é a corrente, por exemplo, perceber como é que os média funcionam, para perceber para onde é que eles estão a ir. E nós, ao acompanharmos, ao chegarmos lá antes, para que eu hoje, por exemplo, na área da saúde, isso acontece muito. Eu tenho hoje uma leitura do que é que apetece aos médios, do que é que eu consigo pôr algumas notícias hoje nos jornais, porque sei que eles estão à procura de uma determinada coisa. Eu não quero vender aquela coisa, mas se eu puser aquela como risco, eles vão lá. Porque eles estão inclinados, os médias funcionam muito no efeito manada. Não é? Agora, por exemplo, na área da saúde, andamos há um ano, tudo o que é economia da saúde, só se discute economia da saúde, não há mais nada sem ser economia da saúde, por causa da sustentabilidade do SNS e não sei o quê. Portanto, eu que trabalho na saúde privada e que tem muito pouco a ver com esse filme, tenho que às vezes cavalgar essa onda para chegar lá. E isso importa perceber como é que os jornalistas funcionam. O que é que eu digo ao jornalista que lhe suscita a curiosidade. E a questão do jornalismo estar descredibilizado tem um pouco a ver com ter sido instrumentalizado pelos grandes grupos económicos, não? Também tem a ver com os maus profissionais, como em todas as profissões. Mas isso existe em todas as profissões e agora parece que o jornalista é que não há bons jornalistas. Não há. Sabe que eu acho que há um desconforto muito grande hoje em dia, que eu acho que não é só português. Em Portugal nós, enfim, até por uma questão de proximidade, nós vemos com maior ênfase e até porque também a fragilidade económica dos nossos grupos é enorme, porque nós temos um mercado muito pequeno e, portanto, é tudo... Os jornais vendem pouco, as televisões e por aí fora. Mas é um mal-estar que eu acho que é mais global. Há um mal-estar à volta do jornalismo, que tem muito a ver também com, hoje em dia, o acesso. Não é que todos possam ser jornalistas, todos acham que podem ser jornalistas. Os bloggers, as pessoas no Facebook, portanto, as redes sociais, por exemplo, vieram introduzir aqui um ruído tal, que hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos há uma corrente que acha que os jornalistas já são dispensáveis. Ora, se eu trabalho numa área de comunicação de uma empresa, se tenho ao meu dispor as redes sociais, se eu meto lá um vídeo viral, não é? Tem impacto brutal, para que é que eu quero jornalistas? Não é? Eu dispenso, está a ver?
há um mal-estar em relação a isso que é e já agora deixando só juntar, em relação a isso, por exemplo, nós Fundação Gulbenkian, fazemos isto tudo, eu própria faço reportagens se for preciso, porque sei fazer para televisão, mas a verdade é que é completamente diferente nós fazermos internamente, ou pelo menos para o site ou para o Facebook, do que estar a dar a um jornalista a hipótese dele poder fazer e tratar e de difundir numa televisão, numa rádio, num jornal. E só queria dizer ainda uma coisa, eu não acho nada que os jornalistas sejam bichos maus. Acho, aliás, como em todas as profissões, que é um bocadinho isso, acho que há pessoas que acham que é fácil ser jornalista e, portanto, que por isso podem dar um jeito, não é? Eu acho que os bons profissionais continuam a existir no jornalismo, como existem bons profissionais na assessoria de comunicação. O que é preciso é que as pessoas tenham muita consciência e, sobretudo, tenham um código, não é? E tenham um código deontológico e que o respeitem. De um lado e do outro, não é? Apesar de não haver um código para os assessores, mas de alguma maneira haver uma certa ética, eu acho que não faz nenhum mal que haja. E acho que eu até podia agora dizer aqui já o nome de uma série deles que são bons e que vocês também, provavelmente, como espectadores, reconhecem e como estudantes também reconhecem que são bons jornalistas. Estamos em cima do closing bell. Eu pedia a todos um obrigado audível para a doutora Elizabeth Caramelo e para o doutor João Morgado.